Fala família, só passando rapidinho no começo para avisar que estamos chegando muito perto dos 100 mil inscritos. Se você caiu de paraquedas aqui, ou já acompanhou os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí e bora dar aquele hype nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo que tá insano. Toda grande mente tem um toque de loucura. A insanidade nos leva a novos patamares. Alan pensa nessas palavras ao chegar ao portão da loucura. Ele se pergunta se a grandeza vale o preço da loucura. Alexa, uma aventureira mundial de nível 4, pega sua espada e parte para a ação. Ela acerta um dragão enorme no rosto, jogando-o no chão. Desde o início, monstros atormentam o mundo. Aventureiros poderosos lutam contra essas criaturas e protegem a humanidade da extinção. A Alexa pousa de pé e começa a retalhar o monstro caído. Outro aventureiro chamado Silenus avança em direção a uma multidão de goblins. Alan observa e fica cheio de inveja. Eles parecem super legais e têm um poder incrível quando Silenus atinge o chão. Alan se pergunta como pode se tornar como eles, enquanto observa a energia fluir para o chão, sob os monstros, e então ser liberada, fazendo todos voarem. Silenus então se levanta, sem parecer nem um pouco cansado, enquanto Alan vê com seus próprios olhos o poder dos 4 cavaleiros. Seu mestre Thor lhe diz para não babar sobre eles, pois seria constrangedor. Alan pede desculpas, mas diz que não consegue evitar a excitação ao assistir aos melhores do mundo. Ele então diz que quer um dia ser como eles, o que arranca um pequeno sorriso de seu mestre. Thor diz que é um sonho nobre. Alexa e Silenus então se aproximam deles, pedindo poções de mana e lanches, respectivamente. Alexa diz que é nojento comer no meio de uma masmorra, enquanto Alan vasculha freneticamente a bolsa de suprimentos. Ela então pergunta ao resto do grupo se eles vão mesmo ajudar ou se vão apenas assistir Silenus, e ela fazerem isso sozinhos. Aerian, o aventureiro de nível 2, dá um passo à frente e afirma que os inimigos não parecem ser de nível S ou superior. A Alexa concorda, dizendo que os monstros morrem com bastante facilidade. Silenus acrescenta que as criaturas ali provavelmente estão mais próximas de um nível A. Aerian responde que o próprio imperador invadiu a masmorra. Ele até a chamou de portão louco. Se ele ordenou que os 4 aventureiros mais fortes a limpassem, então ela deve ser perigosa. Além disso, eles sentiram a aura de um senhor infernal na entrada. Ele é um dos 3 reis que criaram os monstros e as masmorras que os abrigam. Ninguém jamais conheceu um senhor infernal. Alan não consegue matar nenhum desses monstros sozinho, então ele se pergunta o que fará se um infernal aparecer. Thor percebe que seu assistente está começando a parecer um pouco assustado e diz reconhecer o olhar. Ele lembra Alan, dizendo que nunca deixou nada acontecer com o jovem durante suas missões. Ele diz ao assistente para não se preocupar, pois ele o protegerá. Alan fica comovido ao ouvir isso. De repente, há uma enorme explosão atrás deles. Os heróis se viram e veem um monstro de fogo gigante pairando sobre eles. Thor percebe que a situação está prestes a ficar séria. O monstro diz que eles vieram em busca do tesouro do portão louco, mas nenhum deles realmente entende seu propósito. Aqui, só a loucura é recompensada, com os olhos de Alan grudados na fera. Enquanto isso, em outro reino, vemos o Senhor Infernal sentado em um enorme trono flutuante. Ele observa com alegria e se pergunta quem sobreviverá. Os 4 cavaleiros e Alan ficam cara a cara com um monstro de fogo gigante. A Alexa está animada por finalmente poder lutar contra um oponente forte e se prepara para atacar. De repente, o chão sob ela racha. Uma série de explosões de magma ocorre atrás de Alan e se move lentamente em direção ao assistente desprevenido. Thor vê isso, rapidamente pega o jovem e pula para longe da explosão. Ele percebe que o chefe da masmorra pode manipular a terra. As coisas, porém, estão acontecendo rápido demais para Alan processar. Ele percebe que teria morrido se não tivesse sido salvo e, de repente, fica preocupado com Alexa, que estava na área da explosão. Ele olha para baixo, mas ela está ilesa. Ela avança furiosamente em direção ao monstro, enquanto Alan suspira, aliviado por ela estar bem. Thor o lembra de que eles são os 4 cavaleiros, e tal ataque não é suficiente para derrotá-la. No entanto, eles precisarão de muito poder para derrotar tal monstro. Ele diz a Aryan que eles devem ir até uma cerca. Ele diz a Alan que ele terá que sacrificá-lo, mas garante que eles matarão o monstro antes que ele possa machucá-lo. Alan confia completamente em seu mestre. Mesmo quando é solto e cai no chão, ele cai de pé, mas quebra a perna no processo. Mal tem tempo de recuperar o fôlego quando o chão atrás dele começa a queimar. Sileno chega, porém, e neutraliza o fogo para protegê-lo. O poderoso guerreiro então segura sua arma em forma de garfo atrás da cabeça. Alan percebe que vai arremessá-la. Sileno ergue sua arma e atinge o monstro bem no meio do corpo. A fera de fogo grita de raiva quando o garfo cai e atinge o chão. Isso cria uma grande explosão logo abaixo do monstro, desequilibrando-o um pouco. Aryan o elogia pela pontaria e então dá um passo à frente. Ela levanta a mão e então conjura o aperto da morte, enquanto magia sombria emerge de sua mão. Uma grande sombra aparece e envolve a fera de fogo. Aryan ordena que ela fique parada enquanto ela a segura, enquanto Alexa aproveita a oportunidade para atacar. Ela grita que vai despedaçá-lo enquanto se aproxima do
corpo. Ela desliza sobre o chão rachado e prepara sua espada. Desfere um rápido golpe circular no braço da fera de fogo, fatiando-o como se fosse um presunto. O monstro permanece no chão, ainda imobilizado, enquanto Thor o observa de cima. Ele pega seu martelo e começa a carregá-lo com energia. Um raio então o atinge diretamente, enquanto Thor o segura. O poder da eletricidade percorre o herói e a arma enquanto ele comenta como elas facilitaram a tarefa para ele. Seu martelo então cresce, tornando-se ainda maior que o herói. Thor diz que o alvo perfeito é aquele que não pode se mover enquanto voa em sua direção a toda velocidade. Ele acerta o chefe da masmorra bem na cabeça, esmagando-o completamente. Em seguida, sorri e diz que a luta foi divertida. Alan fica impressionado ao ver os heróis comemorando a vitória. Eles conseguiram derrotar um chefe de masmorra tão poderoso como se não fosse nada. Quanto a ele simplesmente os atrapalhou. Ele relembra a luta e pensa em como é inútil. De repente, a voz de um senhor infernal ecoa pela área, parabenizando os heróis. Ele afirma que eles vieram em busca de poder e riquezas e os chama de gananciosos. Agora resta apenas uma fase entre eles e o presente da masmorra. Um altar então emerge do chão. O senhor infernal diz que eles vão jogar uma partida. Eles devem decidir entre si qual deles merece morrer. Eles devem então sacrificar essa pessoa no altar. A recusa em jogar o jogo resultará no bloqueio dos presentes da masmorra para sempre. Ele diz que eles têm 10 minutos para decidir, enquanto todos ouvem e demonstram preocupação. Alan absorve o que o senhor infernal acabou de dizer. Eles precisam sacrificar alguém no altar, ou a masmorra ficará trancada. Ele se vira para Thor e conclui que eles devem ir embora imediatamente. Eles não gostariam de ficar trancados lá dentro. Seu mestre, porém, está estranhamente silencioso e parece estar internamente dilacerado. Alan começa a se preocupar ao olhar para seu mestre, que está imóvel como uma estátua. Aryan diz que Thor entende o que deve ser feito. Eles são os 4 cavaleiros, heróis insubstituíveis do mundo. Alan, no entanto, é apenas um garoto de recados. Ele sempre pode conseguir outro. O jovem assistente saca sua espada e grita que eles o sacrificariam só para receber os presentes da masmorra. Eles deveriam ser heróis que protegem os inocentes, não assassinos. Ele se lembra do que disse e diz que admirava todos eles. Com raiva, pergunta como puderam fazer uma coisa dessas. Questiona se sacrificar a própria vida realmente vale a pena. De repente, uma espada o atravessa por trás. Sangue escorre da boca de Alan ao ver que aquilo é obra do seu mestre. Thor parece arrependido, mas responde ao garoto, dizendo que vale a pena. Lágrimas escorrem pelo rosto de Alan. Silenos então arrasta o jovem até o altar. Alan se pergunta por que tudo chegou a esse ponto. Até mesmo seu mestre, Thor, que há pouco lhe prometeu, foi cúmplice. Eles colocam seu corpo no altar e Aryan manda Alex cortar sua garganta. Ela fica um pouco irritada por ter que fazer o trabalho sujo enquanto saca sua lâmina. Ela se posiciona ao lado do jovem assistente, que jaz imóvel. Ela ergue a espada e se prepara para apunhalá-lo. Antes que ela possa atingi-lo, ele repentinamente a arranca da mão dela. Por acaso, a espada gira e atinge Silenos, desprevenido bem no olho. Ele leva a mão ao rosto, sentindo dor. Alexa coloca a mão no pescoço de Alan e grita para ele morrer logo. O jovem jura que um dia todos receberão o que merecem. Ele diz que eles não são heróis de verdade e que quem realmente merece estar neste altar são eles. Sileno então corre para o altar com uma expressão furiosa. Ele dá um soco bem no estômago de Alan. Em seus últimos momentos, enquanto Silenos continua a atacá-lo, ele pensa que não se arrepende de nada. Eles decidem matá-lo sem nem pensar. Ele se pergunta se o poder define o valor de uma vida e se ele realmente merece morrer. Apesar de tudo, Thor não suporta olhar. Silenos então desfere o golpe final enquanto Alan reza para que na próxima vida ele seja mais forte. Ele então se sente caindo no espaço. Ele se pergunta se esta é a vida após a morte. Ele vê o Senhor Infernal em seu trono gigante, flutuando em frente a uma porta ainda maior. O Senhor o cumprimenta e o parabeniza pela vitória. Ele sorri e diz que chegou ao portão da loucura. Alan pede ao Rei Louco com toda a raiva em seu coração que lhe dê o poder que pode mudar o mundo. O Rei Louco sorri ao ver a determinação do homem como perfeita. O portão da loucura se abre lentamente. A luz interior penetra no vazio, subjugando Alan. O Rei Louco declara que um novo jogo começa. Seu sorriso é enorme de empolgação ao ver o que Alan fará. Ele ri enquanto joga as cartas do Coringa e do Rei para o alto. Seu riso continua enquanto o portão louco continua a lançar sua luz sobre Alan. O jovem aceita que esta deve ser sua segunda chance. Ele se pergunta se realmente conseguirá provar que todos estão errados desta vez. Enquanto isso, os 4 cavaleiros estão cansados de esperar que algo aconteça, ainda de pé, ao lado do cadáver de Alan. Os olhos de Thor estão cheios de culpa, como se pudessem ter matado seu amigo à toa. O grupo decide que precisa seguir em frente. Os outros 3 já estão indo embora, mas Thor continua olhando fixamente para o cadáver de Alan. Ele aceita que não há mais nada a fazer e se afasta como os outros. De costas e já distantes do corpo, eles não veem como ele se envolve em energia escura. Enquanto isso, da perspectiva de Alan, ele vê uma janela de status dizendo-lhe para ficar alerta. A janela o parabeniza por receber o poder do Rei
Rei Louco, e por ele renascer no nível 1, seus olhos se abrem. Ele olha para o céu noturno, incrédulo por estar realmente vivo novamente. Seu alívio se transforma em desespero ao perceber que está deitado sobre uma pilha de incontáveis cadáveres. Sua janela de status parece indicar que ele está em uma nova missão para erradicar os saqueadores. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Quando está prestes a pensar nisso, percebe a vila queimando atrás dele. Enquanto isso, o Rei Louco o observa e está curioso para saber o que ele fará em seguida. Ele olha novamente para a notificação da missão e tenta entender. De repente, uma pequena mancha rosa viva surge da janela de status, surpreendendo Alan. A bolha levitante ri, dizendo que eles o pregaram uma peça com sucesso. Alan não está afim de brincadeiras e só quer saber o que eles são. A bolha levitante se apresenta como a devoradora de sonhos, conhecida como Kaia. Ela lhe conta que foi enviada pelo Rei Louco para guiá-lo pelo sistema do Portão Louco. Ela lhe diz que realizará seu sonho de ser mais forte. Kaia o informa que ele foi revivido pelo Rei Louco e que a janela de status que ela chama de sistema também é um presente concedido pelo rei. O sistema é um jogo, ela diz, e um meio para o Rei Louco canalizar seu poder para o corpo de Alan. Kaia o informa que ele começará no nível 1 de poder e que ganhará pontos de experiência derrotando monstros e completando missões para aumentar seu nível, o que o tornará mais forte. Ela explica que ele terá habilidades e atributos naturais. De repente, Alan é avistado por um esquadrão de bandidos saindo dos destroços da vila em chamas. Eles dizem que vão matá-lo. Kaia vê isso como a oportunidade perfeita para Alan testar suas habilidades. Contrariando suas expectativas, Alan foge. O bandido ri, mas ainda pretende pegá-lo. Alan acaba em uma das casas destruídas. Kaia o encontra e pergunta por que ele fugiu. Ela o lembra de que ele prometeu se transformar. Através de Kaia, o Rei Louco pergunta com raiva se ele estava mentindo. Alan não hesita em dizer que não estava mentindo, mas não consegue encontrar palavras para explicar por que fugiu. Kaia diz para ele se levantar e não desperdiçar sua recuperação correndo. Ela diz que o ensinará a matar. Enquanto isso, os bandidos estão ocupados tentando encontrá-lo. Um deles vê a silhueta de uma pessoa na janela de uma das casas. Ele prepara sua espada e diz aos outros que entrará na casa para dar uma olhada rápida. O bandido bate a porta. Dentro da casa está um Alan encapuzado de frente para a parede. O bandido exige que ele o acompanhe. Apesar da ameaça, Alan secretamente exibe um sorriso enorme. Alan joga uma boneca com o desenho de uma menina no chão. O bandido fica confuso a princípio, mas logo percebe que reconhece a boneca. Ele se lembra de quando ainda era um humilde fazendeiro e de como deu a boneca para sua filhinha, que estava animada. A filha adorou o presente e o abraçou assim que o viu. Então chegou a noite em que o bandido viu sua casa em chamas, cercada por cadáveres de orques. Ele viu sua filhinha sem vida e sua boneca queimando em chamas. De volta ao presente, o bandido segura a boneca. Ele exige saber como Alan a conseguiu. De repente, a boneca assume a voz da filha do bandido e ela pergunta ao pai por que ela matou tantas pessoas. Ele fica com tanto medo que deixa a boneca cair. Alan se vira para encará-lo e ele assume o rosto da boneca, com a voz da filha, perguntando como ele se tornou a pessoa que se tornou. O bandido chora como se estivesse falando com sua filha, Elaine. Alan, em sua forma de boneco, produz as almas das pessoas que o pai matou. As almas rastejam em direção ao bandido. Ele se lembra dos rostos de cada alma e de como as matou com um sorriso no rosto. O bandido pede perdão. Ele admite que não sabe como ficou assim, apenas que nada mais foi o mesmo desde a noite em que a perdeu. Ele se lembra de quando os orcs o forçaram a assistir ao sofrimento da filha queimada pelo fogo. Ele se lembra de como ela gritou e de como foi o momento em que ele se tornou o monstro que matou os orcs e, em seguida, inúmeras vidas inocentes. O pai pergunta se ela pode perdoá-lo. E, de repente, Alan o ataca com sua espada. Ele diz ao homem que não há perdão para ele. O homem cai no chão. O sistema informa a Alan que ele ativou a habilidade de alucinação quando o bandido arrombou a porta antes. O que realmente aconteceu foi que Alan o encarou com olhos brilhantes. Isso fez com que os olhos do bandido brilhassem e seu corpo ficasse imóvel. Kaia informa a Alan que ele está preso em uma ilusão. Alan pega a espada do bandido enquanto Kaia o encoraja a executar o homem. O homem diz o nome de sua filha, Elaine, enquanto está em transe. Isso faz Alan reconhecer que ele também é uma pessoa. Neste momento, o bandido parece humano e indefeso demais para ser morto. Kaia o lembra de que ele viu com os próprios olhos como ele, e seus homens mataram aldeões inocentes. Ela o faz lembrar de como ele não demonstrou compaixão, como o que está fazendo agora. A lembrança de quão maligno o homem é faz Alan voltar ao seu estado de raiva, o que o leva a apertar o gatilho. Ele diz ao homem que não há perdão para o que ele fez. Os outros bandidos veem o corpo do camarada caído no chão dentro da casa. Alan sai da casa com uma expressão furiosa. Ele diz a si mesmo que não tem tempo para sentir empatia pelos monstros
monstros se quiser ficar mais forte. Ele ativa a alucinação, colocando os dois bandidos em transe. Em seus olhos, eles veem um monstro macabro vindo atrás deles e inúmeras cobras os cercando. Enquanto estão vulneráveis, Alan os mata. Kaya o elogia e o lembra de que ainda faltam 17 bandidos para derrotar. Alan se mantém firme, mas seu rosto demonstra um toque de culpa pelos corpos. Ele pergunta a Kaya o que o sistema quis dizer quando afirmou que usar a habilidade de alucinação lhe custou uma loucura. Kaya explica que usar a habilidade dos portões da loucura custa loucura. Eles explicam que a loucura dele começa em 0, mas à medida que ele usa mais o poder do portão, sua loucura aumenta e ele cai cada vez mais na insanidade. Alan se preocupa com isso e pergunta o que acontecerá quando sua barra chegar a 100. O sapo flutuante responde enigmaticamente que precisará descobrir por si mesmo. Alan o encara, mas começa a andar. Ele diz à bolha que vai caçar os 17 vilões restantes. Os 17 bandidos restantes estão no centro da vila e discutem se há mais sobreviventes. Eles amarraram todos os sobreviventes, mas tudo o que querem vivos são as mulheres, para que possam vendê-las. O líder é um homem com chifres de metal na cabeça, e ele ordena que seus homens matem todos os outros. De repente, Alan se aproxima deles enquanto arrasta os cadáveres de seus companheiros. Alan diz que se sentiu mal por matar seus amigos, apenas para descobrir que eles estavam prestes a matar inocentes. Agora ele vê que o que fez foi certo. O líder dos bandidos o chama de tolo por bancar o herói e se expor abertamente. Alguns apontam suas armas e arcos para ele. Alan olha para todos e fica feliz por estarem todos no mesmo lugar. Ele se pergunta por que não sente medo. Não sente nada enquanto saca suas espadas duplas. Ele coloca os atiradores em transe com sua alucinação. Eles colocam as armas na boca e atiram. Alan então avança contra o líder, fazendo-os chocar as lâminas. Alan pergunta se ele se orgulha de ser alguém que provoca os indefesos. O líder dos bandidos justifica que precisa fazer o que for preciso quando surge uma oportunidade. Suas palavras o lembram de Thor quando ele justificou que precisava matá-lo. Alan declara que a vida das pessoas não é apenas um trampolim, mas bandidos entram em transe. Enquanto estão imobilizados, ele avança sobre eles e os mata um por um com fúria estampada em seus olhos. O líder dos bandidos ordena que seus homens restantes atirem nele. Os outros sacam um canhão pesado e apontam para ele. O canhão dispara e atinge Alan. O líder sorri, pois seu inimigo foi eliminado. No entanto, ele consegue perceber que há a silhueta de um homem ainda de pé na fumaça. À medida que a fumaça se dissipa, é revelado que Alan foi atingido pelo tiro de canhão com um braço blindado com energia negra. O sistema parece informá-lo de que ele ativou a habilidade de infundir. Alan se prepara e joga a bola de fogo de volta nos bandidos. Eles desviam, mas ela ainda explode. Alan mata outro com seu braço de infusão e depois outro, elevando seu contador para 17 de 20. Os outros bandidos correm até os reféns para fazer escudos humanos para eles. No momento em que apontam as lâminas para o pescoço deles, Alan olha para eles, colocando-os em transe. Enquanto alucinam, eles veem algo que lhes causa dor de cabeça. Alan vai até eles e os soca com tanta força que eles voam como tiros de canhão em direção a uma mangueira, destruindo-a ainda mais. Ele então encara o líder e diz que ele é o único que resta. O líder dos bandidos implora por misericórdia. Alan responde que não teve piedade dos aldeões e pretendia matá-los, poupando apenas as mulheres para que pudessem vendê-las. Ele continua dizendo que continuará o ciclo se ele o deixar ir. De repente, sente uma dor percorrendo seu corpo. A barra de loucura atingiu 13 de 100 e o está sobrecarregando a ponto de deixá-lo imóvel. Kaya o julga por ser dominado pela loucura tão facilmente. O líder dos bandidos vê isso como uma oportunidade e saca sua faca. Alan bloqueia o golpe com o braço infundido, quebrando a faca em 2 no processo. O bandido aceita seu destino, acreditando que um carrasco pode ser exatamente o que merece. Com o golpe do braço infundido, Alan despedaça o bandido. O sistema o notifica de que sua missão foi concluída e que ele recebeu 100 vezes. Ele o parabeniza por atingir o nível 2. Em uma vila distante, uma garotinha chora nos braços de uma senhora idosa. Reia, uma cavaleira, se enche de culpa e remorso ao ver a menina chorando, sem entender por que Alan está morto. A garota pergunta a Reia como isso pôde acontecer, já que ela prometeu protegê-lo. Reia não consegue reunir as palavras para dizer. Mais tarde, Reia vai até o campo e se aproxima de um penhasco para organizar seus pensamentos. Ontem, os 4 cavaleiros foram celebrados pela cidade por seu retorno. Eles foram elogiados pelo povo por terem passado pelo portão da loucura. Eles comemoram, mas o rosto de Thor está cheio de arrependimento e culpa. Os 4 cavaleiros vão até o castelo real. Lá, ajoelham-se diante do imperador na sala do trono. O imperador os parabeniza por fazerem contato com um senhor infernal, quando ninguém na história jamais o fez. O imperador Raeson é revelado como um homem com uma máscara enquanto está sentado em seu trono. Raeson relata que as masmorras triplicaram em seu país, Herodia, desde a chegada do Portão da Loucura. Ele quer que os 4 cavaleiros ajudem seus companheiros aventureiros, e até diz que dobrará a recompensa deles. Aryan responde que farão o melhor que puderem, mas
Thor ainda pensa no que fez com Alan para responder, Raeson percebe o quanto ele parece incomodado e pergunta como ele se sente em relação à vitória sobre o Portão da Loucura. Thor responde que não estava satisfeito. O Imperador absorve a resposta e os dispensa. Enquanto os quatro caminham pelos corredores do castelo, encontram Rhea. Ela pergunta a Thor onde Alan está e por que ele não está com eles. Ouvir o nome dele faz Thor se sentir culpada. Eles passam por ela sem parar, mesmo quando Thor a informa que Alan já se foi. Ao ouvir isso, Rhea para de andar, como se seu mundo tivesse acabado de ruir. Instantaneamente, ela se culpa por não ter conseguido protegê-lo. No momento, Rhea ainda está em frente à parede do penhasco, relembrando como Alan sempre foi uma parte de sua vida, da qual ela se arrepende de ter se afastado há muito tempo. Ela fica furiosa e dá um soco na parede do penhasco com toda a força. O impacto é tão forte que parece uma explosão. Ela se acalma e continua a se culpar pela morte dele. Ela se lembra de quando ainda eram crianças, quando Alan lhe deu uma flor para simbolizar que ele sempre a protegeria. Anos mais tarde, quando Rhea se tornou uma cavaleira, ela disse a Alan que o protegeria. Mais tarde, chegou o momento em que ela o deixou. Ela se lembra de como ele parecia triste quando ela o deixou. Ela declara com total determinação que vingará Alan, sem saber que precisa enfrentar Thor para isso. De volta à vila destruída, os reféns resgatados não conseguem agradecer a Alan o suficiente por tê-los resgatado. Eles choram enquanto o deixam entender que teriam morrido sem ele. E isso abalou Alan, que respondeu que entendia como é estar em uma situação desesperadora. Ele diz, sorrindo, que está feliz por ter chegado à aldeia bem a tempo. Ele se oferece para ajudar a enterrar os mortos. Na manhã seguinte, a aldeia se despede de Alan com aplausos de alegria. Alan se sente feliz por ser elogiado como um herói pela primeira vez. Ele se lembra novamente do momento em que Thor o esfaqueou pelas costas. Ele diz a Rhea que quer ficar mais forte para se tornar um aventureiro de ponta e ajudar mais pessoas. Rhea percebe que ele também está pensando em se vingar dos quatro cavaleiros. A pequena bolha promete que eles o fortalecerão, custe o que custar. Nas próximas semanas, Alan se concentra em subir de nível lutando contra monstros e completando missões, enquanto ajuda outras pessoas. Ele percebe que precisa de pontos de experiência para subir de nível, e subir de nível lhe concede pontos de atributo para seu intelecto, força, agilidade, resistência e barras de espírito. Ele se concentra em investir a maior parte de seus pontos na barra de espírito para aumentar sua força mental e ajudar a combater sua decadência à loucura. Apesar de lutar contra inúmeros monstros em sua jornada, ele usa o poder do Rei Louco com parcimônia. Um monstro gigante o confronta e ele o mata com um soco e um chute de infuse. Muitas árvores foram destruídas por sua sequência de lutas. Ele descobre que usar o poder do Rei Louco lhe permite enfrentar na arena oponentes que jamais poderia esperar enfrentar antes. Vencer tais batalhas o anima. Ele ri da vitória enquanto mergulha ainda mais na loucura. Ele percebe que não demorará muito para enfrentar até mesmo Thor. Atualmente sua loucura está em 27 por 100. Um mês depois, Alan vai ao cais e planeja embarcar em um navio que o levará a uma masmorra para que ele possa ficar mais forte mais rápido. Lá na nave está o grupo de guildas, conhecido como os Reis de Prata. O sistema o informa que ele está prestes a entrar em uma nova masmorra. Falcon, o capitão dos Reis de Prata, vê Alan pela primeira vez e imediatamente reclama com seus companheiros de tripulação que eles não deveriam ter convidado um forasteiro como ele. Talia, a terceira em comando, concorda, mas ainda questiona por que eles precisavam de uma criança para acompanhá-los. Alan responde que não é uma criança. Falcon o corrige, dizendo que não estava falando dele. O mais novo a bordo, Léo, está comendo uma coxa enorme orgulhosamente na frente dos outros tripulantes. Mesmo quando eles o lembram de que era para o capitão, Léo não se importa e apenas os desafia a brigar por ela. A tripulação o encara com raiva, demonstrando que está disposta a enfrentá-lo. Alan questiona o quão jovem Léo é para ser um aventureiro. Ele observa Léo empurrar a tripulação para longe dele. Isso lembra Alan de que Rhea era tão jovem quanto ele quando começou como aventureiro. Isso lembra de quando ainda eram próximos, quando crianças. Isso o entristece e o faz pensar onde ela deve estar agora. Parece-lhe provável que ela esteja por aí, salvando o mundo. Ele olha para o céu, torcendo pelo dia em que poderá ficar ao lado dela como um igual. Sua visão do céu é perturbada quando um corpo atirado para o alto bloqueia sua visão e cai ao seu lado. Acontece que Léo derrotou todos os tripulantes que tentavam roubar sua baqueta. Como Alan lhe diz para ficar de olho, Léo pergunta se ele quer lutar. Kaia o acha interessante, já que ele é tão violento e irritante para Alan. Talia diz a Falcon que eles já podem partir, então o líder gira a roda. O navio se move, desequilibrando Léo, que cai de cara no convés. Falcon interrompe repentinamente a agitação para fazer um discurso sobre como eles são os Reis de Prata e como limparão a masmorra desclassificada da cidade submersa de Atlântida. Ele declara que Atlântida é apenas o começo de sua ascensão para se tornarem a maior guilda de Heródia. Ele aconselha todos a segui-lo para que ele possa liderá-los e torná-los heróis. O povo fica animado e comemora, exceto Alan e Léo. Alan fica impressionado com a coragem e engenhosidade da guilda deles, apesar de só conseguirem concluir uma masmorra de nível inferior.
interior, o carisma e a ambição de Falcon o lembram de Thor. Kaia olha para o horizonte. Alan pergunta o que está acontecendo. Ela responde que está sentindo algo ou alguém vagamente familiar. Enquanto isso, o Rei Louco observa seu campeão do trono e ri sem parar sobre como Alan está indo exatamente para onde ele quer. Ele acredita que não vai esperar muito tempo para que algo interessante aconteça. O navio continua a navegar pelos mares. Léo é tão odiado que o amarraram de cabeça para baixo em um poste e o deixaram gritando para exigir sua libertação. Por mais que ele grite, ninguém lhe dá atenção e simplesmente continua com suas vidas. Alan se aproxima dele e diz para ele não ser tão difícil se quiser que as pessoas o ouçam. Léo diz que não gosta dos seus conselhos e exige que ele o decepcione. Alan não obedece, mas lhe oferece um gole de uma garrafa. Os olhos de Léo estão fixos na garrafa, mas seu orgulho o impede de dizer que quer beber dela. Mesmo assim, Alan coloca a garrafa perto dos lábios. Como ele está de cabeça para baixo, a água continua derramando no rosto de Léo. Eles começam a conversar enquanto Alan ouve como Léo veio do norte e era fazendeiro. Alan fica feliz em ouvir isso, já que ele também era fazendeiro antes de se tornar um aventureiro. No entanto, ele está curioso para saber como ele acabou se tornando um aventureiro tão jovem e pergunta se sua família concordava com isso. Léo hesita em responder, como se a resposta fosse dolorosa demais para que ele a abrisse. Ele se lembra de como era apenas um garotinho esperando sua família voltar do mar, mas eles nunca voltaram porque o navio deles foi destruído durante a viagem. Ele conta com uma expressão triste que seus pais estavam bem com isso e que ele decidiu se tornar um porque não podia continuar sendo um fazendeiro enquanto monstros vagavam à solta. Ele declara que fará a diferença ao se tornar o aventureiro mais forte. Ele vai além, dizendo que se tornará ainda mais forte que Salinas, graças aos 4 cavaleiros. Alan o entretém e conta que conheceu Salinas e viu quão forte ele era. Secretamente, ele pensa em como o homem o socou. Léo está animado para conhecer alguém que conheceu seu ídolo e acredita que deve ter ficado impressionado ao lado dele. Ele reforça que salvar o mundo com sua força bruta o torna o mais legal. Alan fica triste com a ironia de sua declaração. Tudo o que ele lembra é de como Salinas o atacou. Mesmo assim, Alan admite ao garoto que respeita sua ambição. De repente, um membro da tripulação avista um redemoinho à frente. Falcon ordena que todos se dirijam aos seus postos, e a tripulação corre o mais rápido possível para suas posições. Alan fica chocado ao ver um redemoinho gigante que faz a nave parecer um pontinho. Apesar do perigo, Wan vê o redemoinho como algo magnífico. Ele fica feliz em anunciar que a única maneira de chegar à Atlântida é entrar direto no próprio redemoinho. Alan pergunta como eles sobreviverão a isso, e muito menos como sairão dali se é que sobreviverão. Wan diz para ele não se preocupar, pois eles já planejaram todos os cenários. Kea avisa Alan que um tentáculo gigante de polvo surge da água atrás dele. É tarde demais, pois ele é agarrado. Ele o puxa para longe do navio e está prestes a arrastá-lo para a água. Alan pega sua espada enquanto o tentáculo gigante está prestes a arrastá-lo para baixo da água. Com o puxão de sua espada, ele se liberta do tentáculo, cortando-o em pedaços. Ele então usa infuse e soca a água. O impacto forte e explosivo o faz saltar de volta para o navio. Wan fica surpreso com seu braço coberto de infuse e se pergunta se isso é causado por magia. Ele informa Alan que o que acabaram de ver é um Kraken. Ele, no entanto, não entende por que um monstro desse calibre está guardando uma masmorra de Rank D. De repente, um tentáculo aparece e agarra um dos tripulantes, que é arrastado para a água. Quando percebem, inúmeros tentáculos gigantes emergem da água. Falcon ordena que todos ataquem. Léo pede a Alan que o solte para que ele possa ajudar. Alan corre em sua direção e destrói as cordas que o prendem. Alan diz a todos que não é hora de brigar entre si e que precisam obter toda a ajuda possível. Um tentáculo de polvo está prestes a agarrar Juan por trás. Epon avança rapidamente e dá um soco no tentáculo antes que ele o faça. Seu golpe é tão poderoso que o golpe parte o tentáculo em 2. Juan fica tão impressionado com sua velocidade e poder que se pergunta quem ele é. Enquanto isso, outro membro da tripulação é capturado. Kaia aconselha Alan a não se concentrar em salvá-los, mas sim em matar o monstro. Alan discorda e está mais preocupado em não ver pessoas morrerem. O Rei Louco fala com ele através de sua mente e lhe diz que Kaia está certo. Sua voz causa agonia em Alan. O rei continua dizendo que os sacrifícios da tripulação são necessários para salvar todos os outros. A barra de loucura de Alan sobe para 30 em 100. Juan atira no tentáculo com seu arco e flecha. O tentáculo atinge o tripulante, que está prestes a cair de cabeça na água enquanto grita por socorro. Uma mão o agarra por trás. É revelado que Léo agarrou o homem antes que ele caísse e está montado em um pássaro gigante feito de fogo. Outro membro da tripulação é agarrado por um tentáculo gigante. Falcon entra em ação e corta o tentáculo com sua espada feita de fogo para libertar o homem. Ele então ordena que seus homens matem o Kraken. Alan decide que confiará nos Reis de Prata para protegerem uns aos outros enquanto ele se concentra em matar o Kraken. Enquanto corre para mergulhar na água, ele diz a Juan e
e aos outros para não deixarem ninguém morrer. Ele então salta do navio. Leo agarra sua mão para carregá-lo, enquanto ele monta no pássaro gigante de fogo. Ele diz a Leo que planeja explodir o cristal na testa do Kraken. Ele pede que Leo o leve para perto de um dos tentáculos. Também pergunta se ele confia nele. Leo responde que não pode confiar em alguém que acabou de conhecer. Ele então se lembra de como foi gentil com ele enquanto estava amarrado a um poste e como o libertou mais tarde e o tratou como um companheiro de armas. Isso faz dizer que, afinal, confiará nele. Eles se aproximam de um tentáculo e então ele solta Alan. Um deles se prepara para sacar a espada enquanto cai ao lado do tentáculo. Ele então o esfaqueia, ferindo-o verticalmente enquanto continua a cair. O homem continua a cortá-lo para baixo. Outro tentáculo se aproxima dele. Ele salta para longe antes que ele possa atingi-lo. Então pisa nele como uma plataforma. Outro tentáculo o embosca por trás, mas ele salta para escapar. Juan e Falcon notam que o Kraken parou de atacar a nave. Enquanto observam sua batalha contra Alan, eles se perguntam se é porque ele só está interessado nele por algum motivo misterioso. Enquanto isso, Alan procura onde pular na água. De repente, um tentáculo o atinge e o ataca como uma mosca. Todos ficam surpresos e preocupados com sua segurança. Em contraste, o Rei Louco sorri de orelha a orelha de onde observa. Alan se joga no comedor. Alan mergulha na água. Kayara implora para que ele acorde. Lentamente, seus olhos se abrem. Ele fica chocado ao ver não um polvo gigante, mas algo igualmente enorme, mais parecido com uma planta e alienígena. Ele percebe que não está diante de um Kraken, mas não faz ideia de como descrever a criatura. Observa atentamente seus olhos rosa claros e brilhantes, e percebe que ele está usando a alucinação como ele. Deduz que a criatura também está, de alguma forma, extraindo o poder do portão louco. Ele ruge na direção de Kaia, então ele também deduz que a criatura a vê. Lentamente, as mãos gigantes da criatura alcançam Alan antes que ela possa tocá-lo. Leo agarra seu braço e o arrasta para longe com sua montaria de baleia aquática. À medida que se afastam da fera, Alan continua olhando para ela, perplexo sobre o que é. Alan os leva de volta à segurança do navio. Ele pergunta que tipo de monstro eles acabaram de enfrentar. Alan percebe que a aura da criatura veio do próprio Rei Louco. Falcon questiona por que ela deixou o navio quando Alan caiu na água. Leo não tem resposta e apenas levanta a hipótese de que ela deve ter se assustado no momento em que o viu. Juan sugere que eles partam agora, antes que seja tarde demais. Falcon discorda e ainda se compromete a seguir em frente. Leo grita de volta que o monstro poderia tê-los matado e ainda pode matá-los novamente. Suas palavras amedrontam a tripulação. Falcon não diz nada. Ele apenas pede a Talia um resumo dos danos e dos mortos. Ele ordena ao timoneiro que se afaste do redemoinho por enquanto, mas eles tentarão novamente amanhã para liberar Atlântida. Leo acha que ele está louco. Juan tem as mesmas preocupações, mas Talia ouve seu capitão com lealdade e diz que eles seguirão em frente. Ela aconselha a todos que estão com medo de voltar para a praia sozinhos. Enquanto isso, Alan ainda se pergunta se a criatura realmente tem algo a ver com o Rei Louco. Kaia diz que acha a aura da criatura familiar e acredita que ele está certo ao dizer que tem algo a ver com seu mestre. Está claro para ela que, seja lá o que for que esteja lá embaixo, a criatura não está guardando Atlântida. Enquanto isso, a criatura continua a perseguir o navio debaixo d'água. Enquanto isso, Reia está no local onde os 4 cavaleiros sacrificaram Alan. Ela se choca ao ver uma flor no chão. Ela a pega para olhar mais de perto. Percebe que é a mesma flor que Alan lhe deu quando eram crianças. Saber disso a faz chorar. De repente, ela é transportada para o vazio, onde reside o Rei Louco. Ele fica chocado ao ver o Lorde Infernal a encarando. Houve o dia em que Reia devolveu a flor para Alan. Alan não queria pegá-la, pois a havia dado a ela anos atrás. Reia insistiu que ele a pegasse, pois ele a havia dado apenas como símbolo de sua proteção. Ela foi honesta ao dizer que não precisava mais da proteção dele, nem dele por completo. Suas palavras o cortaram como uma lâmina perfurando seu coração. Ele gritou enquanto perguntava por que ela o estava rejeitando como se ele não valesse nada. Memórias de Alan sendo minado, desrespeitado ou expulso por Thor e muitos outros o inundam. Ele sente que o que Reia e Thor lhe fizeram foi a mesma traição que a lembrança deles fundiu. Alan saca sua espada e corre para atacar os dois. De repente, Alan acorda da cama. Ele percebe que foi apenas um pesadelo, mas teme que seus sonhos com memórias distorcidas estejam saindo do controle. Reia entra em seu quarto para avisá-lo de que algo urgente está acontecendo. A porta se abre de repente. O assassino atira suas adagas em Alan, que usa seu cobertor como escudo. As lâminas perfuram o tecido, mas Alan ainda consegue se esquivar e corre rapidamente em direção ao agressor. Ele o agarra pelo braço para impedi-lo de arremessar e, em seguida, o estrangula pelo pescoço com sua forte pegada de uma mão. Alan exige saber por que ele tentou matá-lo e ameaça esmagar sua traqueia. O agressor se recusa a responder. Reia informa Alan que há um motim e que eles já capturaram Leo. Ele solta o agressor e usa a alucinação para colocá-lo em transe. Ele exige que ele diga para onde levaram Leo. Enquanto isso, os amotinados estão jogando caixões de madeira do barco. Leo acorda e
descobre que está trancado em uma prisão de madeira. Lá fora, os amotinados podem ouvi-lo gritando para que o soltem. Ele ameaça matar todos se não o deixarem ir. Os amotinados discutem entre si se devem ou não deixá-lo ir. Eles decidem que não, já que não podem confiar em ninguém sob o dinheiro do Falcon. Eles então jogam o caixão de madeira do navio. Alan aparece e os lembra de que lutaram juntos como camaradas algumas horas antes. A traição deles lembra Alan do dia em que Thor o traiu. Isso alimenta sua raiva, então ele ergue suas espadas para a batalha. Ele usa a habilidade de alucinação para colocá-los em transe. Em suas mentes, eles estão olhando para um monstro assustador e esse monstro exige saber onde Léo está. Enquanto isso, o caixão de Léo afunda cada vez mais, enquanto a água o enche lentamente. O menino bate na porta de madeira tentando sair. Apesar da situação, seus olhos demonstram a determinação de permanecer vivo. Enquanto isso, a criatura gigante espera que o caixão caia ainda mais em sua direção. A água para de encher o caixão, fazendo o menino se perguntar o que está acontecendo. Ele não sabe que a criatura gigante de alguma forma impediu isso. De volta ao navio, Alan acaba de descobrir que os amotinados expulsaram Léo do navio e mata os traidores antes de mergulhar. À medida que nada mais fundo, ele se lembra de como conversava com Leo como pessoa e de como as crianças o salvaram quando ele estava em apuros. Ele espera não ser tarde demais para salvá-lo. Ele vê a criatura gigante novamente, mas está mais preocupado em tentar descobrir qual caixão está com Léo. Kaia ajuda tentando sentir onde Léo está. Ela determinou que o monstro gigante está com o caixão de Léo na palma da mão. Alan corre em direção à criatura. Kaia o avisa para esperar, mas o sujeito continua em frente. Ele se lembra de Leo lhe dizendo que um dia ele se tornaria o aventureiro mais forte. Ele então se lembra de como Thor tirou seus objetivos e sonhos. Ele jura proteger as ambições do garoto resgatando. Alan olha para os olhos brilhantes da criatura gigante. Ele percebe que o monstro está usando a habilidade de alucinação novamente, então tenta sair do transe. De repente, vários Krakens aparecem para proteger a criatura gigante. O Kraken o agarra de todas as direções com seus tentáculos gigantes. Ele diz a si mesmo que aquilo não é real, por mais realistas que seus tentáculos pareçam. Em um segundo, todo o seu corpo é contido por um tentáculo. Alan aceitou que a loucura da criatura domina até mesmo a sua. Ele fecha os olhos para se acalmar. Lentamente, os tentáculos desaparecem. Ainda assim, ele se pergunta quem é a criatura conectada ao portal da loucura. A criatura empurra Alan para longe com a mão. Isso irrita Kaia, que se aproxima da criatura gigante e a atinge com algum tipo de energia elétrica. Enquanto isso, Alan é arremessado para longe. Ele está sozinho na água, lutando para respirar. Teme que sua morte esteja próxima. Kaia se aproxima e lhe diz para nadar em direção ao redemoinho próximo, se quiser sobreviver. Alan está prestes a desmaiar. Ele se lembra de sua declaração para se tornar mais forte, o que o acorda de repente. Ele usa infusão em todos os membros para nadar em direção ao redemoinho. Ele entra no tornado subaquático, onde descobre que consegue respirar. Ele pergunta a Kaia o que está acontecendo e como ela sabia que ele conseguia respirar lá dentro. O caixão de Léo então passa por ele. Alan grita o nome de Leo. O garoto ouve e grita por socorro enquanto seu caixão se afasta. Léo corre atrás dele. Lentamente, ele se aproxima cada vez mais do caixão de madeira. Então, para de avançar quando a claridade toma conta de sua visão. À medida que a claridade se dissipa, ele avista uma cidade subaquática tecnologicamente avançada. De volta à nave, Juan está eliminando os amotinados um por um junto com os outros. Ele se lembra de Alan entrando em seu quarto para avisá-lo sobre o que estava acontecendo e atribui a ele o fato de ainda estar vivo. Mesmo assim, ele se pergunta onde ele e Léo estão. Ele pergunta a um amotinado que encurralou para onde Alan foi. Ele explica que pulou na água para salvar o garoto loiro, mas que isso já fazia 30 minutos. Juan fica furioso ao saber que tantas pessoas tiveram que morrer por causa da traição deles. Juan ordena que todos executem os amotinados. Enquanto isso, Alan está debaixo d'água, se perguntando se está diante de Atlântida. Kaia o informa que eles não estão em Atlântida. Sua atenção se volta para o caixão em alta velocidade. Ele vê o caixão se chocar contra o teto de vidro de um prédio. Ele o segue para dentro. Alan fica surpreso ao ver que há ar dentro do prédio. Ele tenta mergulhar na água que invadiu o prédio e descobre que ainda consegue respirar. Mais tarde, decide descobrir o porquê e prepara suas espadas para libertar Leo. Ele e Kaia então ouvem o barulho vindo do cofre próximo. Lentamente, ele se abre. A criatura que entra na sala vê o caixão no centro e ouve a voz de Leo implorando para que Alan saia. Leo ouve algo se aproximando e pergunta se é Alan. Enquanto isso, Leo se esconde para não ser visto por quem entrou. O sistema aparece diante dele para notificá-lo de que ele tem uma nova missão para sobreviver à criatura conhecida como Caolho. Ele dá uma olhada no novo inimigo e vê que ele está usando um traje de mergulho retrô com um capacete em forma de orbe de metal com uma viseira que o faz parecer uma criatura com um olho só. Alan fica chocado ao ver que se trata de um monstro de nível 20 e que é categorizado como um monstro do Nether. Kyra explica que um monstro do Nether é uma criatura que extrai seu poder de um senhor infernal e, portanto, é tipicamente mais resistente do que outras criaturas. Kaia também o avisa que ele não precisa
precisa derrotar a criatura, ela o deixa olhar o sistema novamente para que ele veja que a instrução apenas diz que ele precisa sobreviver por 60 minutos. E isso faz Alan sentir que tem uma chance. No entanto, ele se preocupa com o que acontecerá quando a criatura se aproximar do caixão de madeira. Ele pondera se precisa deixá-lo para ganhar tempo, mas se lembra de como o garoto o resgatou antes. E como deixá-lo para trás significa que ele se tornará como as pessoas que fizeram o mesmo com ele. Para ele, Leon é um amigo que lhe estendeu a mão. Ele imediatamente saca a espada e corre em direção ao caixão para proteger Leo. No entanto, fica chocado ao ver que o monstro não está à vista. Ele não percebe que a figura o persegue das sombras do quarto. Alan se lembra de caminhar na floresta escura com Kaia. Naquela época, ele entendia que o medo era um sentimento poderoso que paralisava o corpo e usurpava todos os nervos e pensamentos. Com o passar dos anos, ele começou a acreditar que a coragem não o erradica e tudo o que se pode fazer é fingir que ele não existe. Por fim, ele entendeu que as únicas pessoas destemidas são aquelas que agem como se o medo não existisse. Em outras palavras, os loucos. O caolho surgiu por trás e Alan se moveu bem a tempo de se esquivar. É mais rápido do que qualquer coisa que ele já tenha enfrentado, e o assustador monstro do Nether até conseguiu ferir seu rosto. Ele infunde o braço e revida, mas o inimigo se defende rapidamente. Ainda não acabou, e ele golpeia uma adaga com a outra mão, mas mesmo isso é desviado sem muita dificuldade. Os movimentos eram perfeitos, mesmo nas piores posições. Caolho então se abaixou e varreu as pernas do garoto. Ele estava completamente aberto agora, e felizmente evitou ser empalado ao usar a infusão novamente. Com as pernas fortalecidas, ele salta alto para um lugar melhor. A água retarda seus ataques, mas também permite que ele se mova de forma diferente. Considerando seus poderes, isso pode lhe dar uma vantagem. Dito isso, sua loucura já está no nível mais alto de todos os tempos. Deveria estar diminuindo com o descanso, mas ele tem usado suas habilidades com muita frequência. Restavam 45 segundos no desafio, e ele se pergunta o que acontecerá se ultrapassar o limite de 40 pontos para a loucura. Infelizmente, Kaia não pode lhe dizer isso, e ele terá que apostar em sua capacidade de se manter são. Era definitivamente assustador, pois ele teve que deteriorar sua própria mente em troca de poder, apenas para derrotar um inimigo muito mais forte do que ele. Assim como na vez em que ele e Rhea lutaram contra um homem na floresta, e se ele superasse o medo e o medo. Ao eliminá-los completamente, a loucura em seu status se acendeu e apitou. Ainda em uma batalha intensa, o caolho avançou. Enquanto isso, Kaia observava, surpreso. Era ridículo que ele sequer questionasse sua capacidade de resistir por 45 segundos. O Rei Louco sorriu satisfeito, pois o garoto considerou essa a atitude errada. Movendo-se tão rápido quanto sempre, o inimigo brandiu suas lâminas com toda a sua força, mas ficou surpreso com o que o aço encontrou. Alan gargalhou como um louco, agora entendendo que a pergunta certa era se ele conseguiria matar o caolho em 45 segundos. Infundindo quase todo o corpo, o garoto chuta a cabeça do inimigo. Sem perder o olhar maníaco, ele enfia a mão fundo no peito do inimigo como uma furadeira. A força bruta era tão forte que o arremessou para longe, colidindo com os arredores. Sentindo tanta energia percorrendo seu corpo, Alan não pôde deixar de sorrir de euforia. Sua loucura estava em 45 pontos, mas ele ansiava por mais. Nesse momento, o caixão bateu e Léo perguntou o que estava acontecendo. Saltitando, ele diz ao companheiro para libertá-lo logo. Os olhos do garoto encontram o exterior novamente, e ele imediatamente reclama de como era assustador estar dentro de um caixão com água. Ele se pergunta como eles conseguiam respirar. Alan estava prestes a dizer algo quando o caolho de repente começou a se mover novamente. O forte impacto não conseguiu derrubá-lo e pareceu irritar ainda mais o monstro. Léo é apresentado e informado de que eles estão no fundo do oceano. Infelizmente, ele não pôde explicar mais, pois o inimigo já estava avançando contra eles. O garoto é questionado se está pronto para matá-lo, mas não é como se ele tivesse escolha. Agora, trabalhando juntos, os dois jovens se fortalecem. Faltando 25 segundos para o fim do relógio, Alan tenta assumir a liderança em sua missão. Léo acha isso engraçado e escreve algo na água com os dedos. Inscrições verdes aparecem em seu pergaminho e ele de repente puxa um arpão de pesca com a mão. Esperava-se que ele fosse um invocador, mas, pela sua aparência, uma criatura parecida com um narval. Alan pensou que se limitava a feras. Sorrindo de entusiasmo, ele se mantém firme, apesar do ataque inimigo. O caolho enfiou a lâmina e cortou a bochecha do jovem, mas o sorriso enlouquecido não abandonou seu rosto. Em vez disso, ele interveio para agarrar o inimigo e disse ter uma ideia divertida. Como o arpão de Léo parecia forte, Alan o encorajou a se exibir um pouco e usar todo o seu poder para perfurar os corpos dos dois. Léo ficou momentaneamente atordoado com a sugestão insana. Ele havia percebido que seu camarada estava meio louco, mas sua expressão e ideias estavam completamente fora do esperado. Retribuindo o sorriso, o garoto entrou na brincadeira por enquanto, mas lembrou Alan de que aquela era uma ideia idiota dele. Ele brandiu a arma brilhante com toda a força, mirando diretamente na cabeça blindada do inimigo.
inimigo. Logo após o impacto, uma rajada sai da ponta, e a força do ataque é poderosa o suficiente para estilhaçar as janelas de vidro da sala. Os dois são arremessados para longe e desaparecem instantaneamente. Alan não consegue segurar o inimigo devido à dor, semelhante à sua loucura. Leo era muito mais poderoso do que esperava e passou para um nível diferente. Falando nisso, ainda havia algo a resolver, pois o caolho ainda tinha 10 segundos restantes no relógio. Embora seu capacete estivesse quebrado e apesar dos ferimentos, o monstro do Nether se virou e avançou em sua direção. Alan fica surpreso por ele ainda conseguir se mover. Preocupado, Leo pega seu pergaminho para tentar fazer alguma coisa, mas os dois estavam longe demais para ele intervir. O inimigo estava se movendo rápido e ele não conseguiria chegar a tempo. Nada disso passava pela cabeça do jovem aventureiro e um sorriso largo se abriu em seu rosto. Seus aliados ficam chocados ao ver a lâmina atravessar seu peito. Ao ver a silhueta do rosto do caolho sob a máscara quebrada, ele diz que 10 segundos não é muito, então ele precisa fazer cada segundo valer a pena matá-lo. Contraindo os músculos ao redor da lâmina, ele usa as duas mãos infundidas para atacar o alvo imobilizado. O impacto o lançou para longe da água, e nesse momento, o sistema apitou e sinalizou o fim do cronômetro. A missão estava completa. Testemunhando as ações e expressões do garoto em primeira mão, Kaia finalmente entende por que o Rei Louco escolheu Alan. O caolho estava imóvel no fundo do oceano, enquanto a saúde do garoto estava baixa e a loucura alta. Em algum outro lugar do domínio, um ser é informado de que seu guarda havia sido derrotado por um aventureiro. No entanto, não se tratava de um aventureiro qualquer, pois a aura a ele associada era inconfundivelmente reconhecível. Arnus, o príncipe louco, observa que o Rei Louco finalmente encontrou um novo campeão. Seus olhos brilhavam de alegria, tendo esperado por este momento. A batalha havia terminado, mas Alan havia sofrido ferimentos bastante graves. Enquanto isso, o caolho estava no chão, morto após a intensa batalha. O garoto havia perdido muito HP na luta e mal conseguia se manter. Felizmente, a vitória permitiu que ele subisse de nível e fosse recompensado por completar a missão. Como esperado, quanto maior o risco, maior a recompensa. Uma lista de novos itens apareceu na tela. Por enquanto, ele engole uma poção de cura, já que, por sorte, mantém algumas em estoque. Melhor ainda, pois ele pode armazená-las em sua habilidade de inventário sem se preocupar com espaço. Com isso, ele consegue armazenar e invocar qualquer item que possua sob comando, mas teria sido ótimo se ele a tivesse enquanto ainda era assistente. Ele clica em uma gema pura, que usa como recompensa de missão. O cristal aparece na palma da sua mão, extraído da tela. Aparentemente, ele é capaz de remover instantaneamente toda a loucura de quem o possui. Com certeza será útil no futuro, então ele vai guardá-lo para essa ocasião. Afinal, ele sente que pode levar sua mente um pouco mais longe. Além disso, havia uma habilidade novinha em folha em sua lista. A infecção permite que ele transfira a loucura para um alvo que ele segura por 5 segundos. Já tendo ideias, seus olhos brilham de entusiasmo. Ele questiona o custo e se pergunta se pode incluir essa despesa no que vai transferir. Assim, Kaia o incentiva a pensar e ler a descrição com atenção. Fazendo o que lhe foi dito, ele percebe que não pode ativar a habilidade se sua loucura estiver acima de 95. Outra ressalva é que transferir loucura pode levar o alvo à loucura. Havia uma última coisa que ele precisava anotar. Com uma rápida olhada, ele percebeu que não conseguir segurar por 5 segundos ainda o deixaria incorrendo no custo de 10 de loucura, o que poderia deixá-lo ainda mais louco. Em outras palavras, o custo seria gasto sem o benefício. Assim, ele é encorajado a usar o poder com sabedoria e evitar enlouquecer. Alan tem uma ideia ao ver seu parceiro por perto. Enquanto esperava o caolho, Leo é chamado e, por algum motivo, perguntado se confia no garoto com quem havia se associado. Com uma expressão cética, ele confirma e pergunta o porquê. Dizendo que precisa de ajuda com algo, Alan estendeu a palma da mão e os dois apertaram as mãos para fazer contato. Ele promete ser rápido e rapidamente despejou um pouco de sua loucura na conexão entre eles. Assim, seu status caiu para 35, como esperado, e eles soltaram as mãos um do outro. A mente do jovem se clareou imediatamente e ele estava em uma situação muito melhor. Leo parece estável o suficiente e ele só transferiu 10 pontos, então ele deve ficar bem. Infelizmente, as coisas não saem como o esperado, pois ele vê seu parceiro com um sorriso irônico. Com a loucura acima dos 40, ele estendeu a mão e pediu mais. Aparentemente, Falcon é questionado se ele tem certeza disso. Afinal, não havia como voltar atrás. Uma vez que eles deram continuidade ao plano, não havia mais como voltar atrás. O capitão pensa um pouco e pergunta a Juan se ele se lembra da primeira vez que se conheceram. Era um dia lindo, exatamente como o que eles estavam tendo. Para ele, era uma lembrança inesquecível, pois viu o menino disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. Estendendo a mão, ele prometeu mudar sua vida para sempre. Agora, como podem ser heróis se recuam ao menor sinal de medo? Recusando-se a se deixar convencer por sentimentos, Juan pergunta se o capitão estava se sentindo pressionado, mas a pergunta o atinge. Falcon ameaça jogá-lo ao mar se ele disser mais uma palavra. Eles estavam
estavam a caminho da conquista de Atlântida, independentemente da opinião alheia. Enquanto isso, Léo sentiu o gosto da loucura e pedia mais. Alan não esperava que seus números fossem tão altos, mesmo antes da transferência. Preocupado, ele pergunta se o menino estava se sentindo bem. Surpreendentemente, ele alongou as articulações e agiu como se nada estivesse errado. Até Kaia ficou confusa e reconheceu que ele estava lidando bem com a situação. Nesse momento, eles se viram com urgência ao ouvir algo estranho. No chão, restava apenas uma poça vermelha, e o corpo do único olho havia desaparecido completamente em um instante. No entanto, ele estava logo atrás de Alan, carregado por um ser diferente. Ele diz que nunca passou por uma perda em toda a sua vida e que estava sentindo várias coisas pela primeira vez. Era um turbilhão de emoções envolvendo tristeza, confusão e até angústia. Mas também havia alívio. Em guarda, os dois questionam quem é. O ser ficou indignado, enquanto os invasores audaciosamente exigiam seu nome e título. Baixando o único olho, ela pergunta se eles têm alguns parafusos soltos. Dito isso, isso também explicaria porque o príncipe Arnus se interessaria por eles. Ela se fortalece e se prepara para pegar o que precisa. Estendendo a mão, ela diz para facilitarem seu trabalho e se humilharem diante de seu poder, eles veem um círculo mágico surgir na água. Léo sorri confiante, sem medo do que algumas faíscas podem fazer com ele. De fato, não há medo algum no invocador. Felizmente, ela não precisa dele e pode ser facilmente eliminada. Uma torrente de água jorra do círculo mágico. Ela passa por Alan, que fica confuso, pois esperava ser o alvo. Em vez disso, o feitiço atinge Léo diretamente no corpo, e o impacto termina com uma explosão enorme. Embora parecesse que a explosão o atingiu, Léo conseguiu se esquivar, invocando sua fera oceânica. Agarrando o braço do companheiro, eles correm para ganhar a distância do inimigo, mas ela não tem intenção de deixá-los escapar tão facilmente. Quando ela estava prestes a puxá-los de volta, uma nave surgiu do vórtice do outro lado. Forçada a dividir sua atenção, ela decide deixar os dois irem por enquanto, certa de que eles não chegarão longe de qualquer maneira. Eles conseguiram escapar, mas não tinham ideia de para onde iriam. Atualmente, no fundo do oceano, a dupla não sabia como sair, especialmente com o monstro relacionado ao Senhor Infernal ainda na área. Infelizmente, estavam preocupados demais para ver um ataque iminente. Um arpão perfurou repentinamente o corpo da fera marinha e a força a fez colidir com um prédio próximo. Do lado de fora, o atacante aguardava. Era como um tritão sendo observado com hostilidade, enquanto a criatura atingida gritava de dor. Apontando para a frente, ele ordena que alguns outros monstros ataquem. Não percebeu de imediato, mas os humanos se aproximavam por trás. Eles atacaram o mais rápido que puderam, mas não conseguiram causar dano algum, pois suas lâminas não conseguiram sequer perfurar seu braço. Com um simples golpe, os dois são arremessados um contra o outro. Ocupados demais se empurrando, eles reagem tardiamente a um dos monstros em guia que nadava em sua direção. Léo consegue levantar sua arma para se defender e eles lutam para ganhar poder um sobre o outro. Nesse momento, uma lâmina perfurou sua cabeça e Alan prosseguiu com uma combinação de golpes e estocadas. Isso confirma que suas lâminas não estavam mais fracas do que o normal, mas não eram fortes o suficiente para cortar antes. Ansioso para tentar novamente, ele nada em direção ao inimigo e pede um favor a Kaia. Felizmente, seu pedido é atendido, mas apenas desta vez, dada a situação, os dois inimigos se chocam e, como antes, a lâmina do humano não consegue cortar a pele da criatura marinha. Ele é agarrado pelo pescoço, provocando gritos preocupados de seu parceiro. Ele agarrou com mais força, mas percebeu que estava com dificuldades. Kaia sorriu e disse que seu favor havia sido cumprido e que seus pontos de atributo haviam sido alocados. Em estado a aproveitar sua força aumentada, Alan deu um sorriso largo e balançou violentamente com toda a sua força. O braço do inimigo é cortado em pedaços pela mesma lâmina que nem sequer o feriu antes. Sem perder tempo, Alan prossegue e desfere mais um golpe. O golpe corta novamente, desta vez decepando o braço restante do inimigo. Sem membros, ele gritou de dor e Léo observou, horrorizado, a demonstração de poder. Agora, era a vez do jovem agarrá-lo pelo pescoço. Ele lhe diz para ficar acordado, pois ainda há algo a ser feito. Mantido por 5 segundos, a loucura inundou seu corpo, que então caiu com um baque pesado no chão. Com isso, a loucura de Alan diminui tremendamente, deixando-o revigorado e leve. Até mesmo seu companheiro reconhece que transferir a poluição para um inimigo moribundo é inteligente. Surpreendentemente, ele começou a chamar Kaia, questionando se seus olhos o estavam enganando, o que era natural, já que Kaia era uma devoradora bastante conhecida. Ao ouvi-lo gritar também, Léo se pergunta o que ele está dizendo, mas é avisado para não se preocupar. A sereia não conseguia vê-la antes, mas agora é o segundo ser que consegue. Parece que transferir sua loucura o levou à beira da sanidade, e talvez apenas os verdadeiramente loucos sejam capazes de vê-la. Isso pelo menos confirma que o Tritão era oficialmente louco. Isso é bom, afinal, isso significa apenas que ele falará sem precisar de muita persuasão. Infectado por alucinações, seus olhos se arregalaram em choque. Em vez de ver Alan, viu Arnold, apontando seu tridente para ele. Perguntam-lhe como podem escapar da área. No entanto, ele argumenta que o
príncipe deve estar bem ciente de que eles não podem, pois todos estão prisioneiros ali. O único que pode sair da área é ele, o governante de Atlântida. Léo não entende e pergunta o que ele está dizendo, sendo informado de que a criatura está falando de outra pessoa. Alan insiste, exigindo saber quem pode sair e quem ele vê em sua alucinação. Finalmente, ele pronuncia o nome do príncipe, e ouvi-lo é o suficiente para deixar Kaia em alerta máximo. A reação foi suficiente para chamar a atenção de seu parceiro. O Rei Louco costumava falar dele e reconhecia o garoto como o campeão do Portão da Loucura, pelo menos antes de assumir o posto de novo. Deixando seu reino, Arnos caminhou por terra firme e foi recebido por seus súditos. Por algum motivo, ele segurava uma carta coringa, estranhamente parecida com a que apareceu quando Alan recebeu seu poder. Kaia não sabe o que aconteceu com o campeão, pois o Rei Louco simplesmente parou de mencioná-lo. Obtendo todas as informações que queria, o humano tira a vida do Tritão, chocando Léo novamente com sua crueldade. Após confirmar que o príncipe é o único que pode partir, Alan decide visitá-lo em seguida. Em outra parte de Atlântida, o navio do Rei de Prata havia colidido com um dos prédios. Caminhando pelo convés, um rastro de cadáveres é deixado para trás pelo guerreiro mascarado. Yuri se vira ao ouvir algo e vê um bando de aventureiros se preparando para uma emboscada. Infelizmente, seus corpos estão desmembrados, indefesos em seu domínio. Desde o início, chegar lá foi um erro. Os líderes da guilda observaram e se esconderam em segurança. Dos monstros que viram desde que chegaram lá, ela é de longe a criatura mais perigosa. Juan argumenta que foi por isso que sugeriu deixar a nave, o que provocou comentários contrários de Thalia. No entanto, a discussão em voz alta basicamente revela sua posição e eles, tardiamente, viram a cabeça para ver o inimigo ao lado. O golpe que ela dispara para a frente é esquivado e, em vez disso, destrói toda a superfície da embarcação. Provando sua habilidade como capitão, Falcon consegue ficar atrás dela durante a abertura e invoca uma espada flamejante. Ela se curva perfeitamente para trás para se esquivar do golpe e zomba dele por ousar acreditar que magia de fogo seria eficaz no fundo do oceano. Dando-lhe uma joelhada bem no estômago e deixando-o sem fôlego, ela diz que aventureiros são muito mais burros do que ela esperava. Falcon relembra os momentos antes da descida. Eles vieram para conquistar Atlântida, mas isso deveria ser apenas o começo, e planejavam ser a maior guilda do Império. Ele liderou aquele grupo com um objetivo, e todos depositaram fé nele e em seus ideais. No entanto, essa busca o fez fracassar repetidamente, causando a morte de seus seguidores. Seria bom se eles pudessem voltar e se salvar. Dito isso, ele não teve escolha, e finalmente admite que foi pressionado por causa de uma certa pessoa. Talvez ele não possa mais voltar atrás ou salvar aqueles que perderam, mas ainda pode usar todo o seu poder restante para proteger as pessoas que ainda estão ao seu lado. A energia começa a se acumular em seu corpo, mas se extingue rapidamente quando uma joelhada atinge sua cabeça. Falcon bate na amurada do navio e seus companheiros não conseguem evitar a preocupação com seu amado capitão. Yuri diz para ele morrer logo, odiando insetos que se contorcem. Ela volta sua atenção para o segundo e o terceiro em comando. Como ela tem perguntas para eles a acompanharão, gostem ou não. Nesse momento, o corpo de Falcon explode em fumaça densa. Ele emergiu, notando que já tinha amigos mortos suficiente na consciência. Coberto por chamas ferventes, ele educadamente diz a Yuri para deixá-los em paz. Ela não se incomoda nem um pouco, mas como ele pediu com tanta educação, ela se mantém firme e promete ser gentil com ele. Uma enorme explosão vem da nave, embora tenha se defendido a tempo. Yuri estalou a língua em surpresa e frustração. No entanto, Falcon ainda não havia terminado e continuou seu ataque flamejante, mesmo estando no fundo do oceano. A batalha chega aos outros prédios, onde outras criaturas marinhas nadam para longe em busca de segurança. Ela se vira e recupera o equilíbrio, mas não tem muito tempo para se recompor, pois o humano já estava lá. Foi uma experiência bastante chocante, pois nenhum aventureiro jamais a atacou daquela forma. O fogo flamejante de Falcon ilumina o oceano escuro, explodindo paredes e tetos da cidade submersa. O poder era imenso e era uma visão impressionante vê-lo dar tudo de si. Aliás, Thalia nem se lembra da última vez que o viu daquele jeito. Ele continuou a caminhar em direção ao guerreiro do mar, vaporizando a água ao seu redor, que evaporava com o calor. Franzindo a testa, ele pede um desafio maior. Por outro lado, Yuri se levantou dos escombros, cambaleando com a explosão. Suas chamas mágicas queimavam nas profundezas do oceano e causaram a morte de muitos de seus inocentes. Levá-lo para interrogatório não era mais o objetivo. Tomada por uma raiva fria e arrepiante, ela agora prefere tê-lo como um cadáver. A explosão anterior também é vista do lado de Alan, e Kia confirma que os marinheiros amotinados devem tê-lo seguido até lá. Com isso, ele só pode esperar que Juan e Falcon lidem com a situação. Ele saca a lâmina de outro tritão, apenas um entre os vários que matou. Água e fogo ainda travavam confrontos intensos. Falcon pergunta se ela é a chefe da masmorra de Atlântida, mas ela faz cara feia com a ideia e diz que ele tem sorte de ela não ser. Afinal, eles não teriam chance contra o príncipe. Fechando a lacuna em um instante, Yuri prova sua superioridade
habilidade em manobras subaquáticas, especialmente contra um mero habitante da Terra. Atingido por uma rajada concentrada, o capitão é atingido em cheio e arremessa-se contra o fundo do oceano. Mais uma vez, seus companheiros se preocupam, mas seu inimigo lhe diz para se levantar, ciente de que o ataque não é suficiente para derrubá-lo. Ele rosna de frustração, erguendo-se dos escombros. Agora que um olho se foi e que o humano finalmente chegou à Atlântida, ele finalmente tem a chance de provar seu valor àqueles que admira. Coincidentemente, a primeira coisa que pôde fazer para isso foi liberar toda a sua força e massacrar o inimigo à sua frente. Uma combinação de fogo e água explode no choque, e os espectadores precisam se proteger das ondas de poder. Seus olhos se arregalaram de choque com o que viram em seguida. Arnus estava lá, agarrando o humano frágil que ousara invadir seu reino. O olhar de Falcon não havia perdido a determinação, mas era patético para o todo-poderoso governante do mar. No fundo do oceano, Yuri chamou seu príncipe, surpresa, mas um pequeno raio de energia atravessou seu peito. A guerreira, que fez o seu melhor, é mandada calar a boca. Afinal, servos que não conseguem fazer seu trabalho direito são inúteis e não têm lugar no reino do mar. Arnus ordena a um subordinado que leve Falcon para a sala do trono junto com os outros dois humanos. Thalia exige que eles soltem seu capitão e ameaça revidar. Felizmente, o vinho a lembra racionalmente de que eles estão em completa desvantagem. Naquele momento, eles enfrentavam o chefe da masmorra sem seu líder. Arnus ouve isso e acha os termos do aventureiro ridículos. Com um sorriso sinistro, ele toma a liberdade de dizer que era muito mais do que eles pensavam. O príncipe aparece diante deles num piscar de olhos. Usando a pressão do mar, ele os ordena a se humilharem. Os dois são forçados a se deitar no chão, incapazes de se mover, enquanto o inimigo aumenta repentinamente a pressão da água. Um habitante do mar, instruído a levá-los também, pergunta o que fazer com Yuri. No entanto, ele recebe a ordem de deixar a mulher moribunda para trás. Ela e Caolho são um desperdício de talento, então ele terá mais descendentes para substituí-los. Nesse momento, uma aura sombria atinge seus sentidos. Momentaneamente surpreso, ele olha para um espaço próximo. Dentro dos prédios, os dois jovens continuavam o massacre dos marinheiros. Apesar disso, Arnus se vira e ignora os intrusos. Ele cavalga de volta ao seu trono, certo de que os inimigos virão até ele por conta própria. E é assim, Yuri foi abandonado para morrer no fundo do oceano. No entanto, um par familiar de botas se aproxima e duas mãos abrem um frasco com um líquido verde. A poção de cura é despejada na boca da mulher. Leo observa Alan alimentá-la e insiste que pode cuidar dela caso ela comece uma briga. Como de costume, ele estava se mostrando mais louco do que qualquer um esperava. O jovem apenas sorri e confirma. Nesse momento, Yuri se sobressaltou ao ver a poção fazer efeito. Ela ainda tentava entender o que acabara de acontecer quando uma lâmina se dirigiu ao seu queixo, ameaçando matá-la novamente. Alan sorri e acena, cumprimentando ironicamente a guerreira do mar. Ele passou horas massacrando seus companheiros, mas nenhum deles deu a informação que ele deseja, que é a localização do homem-peixe que atraiu. Compreendendo, ela confirma que ele quer saber sobre Arnus e fica confusa sobre por que seu devorador ainda não lhe contou. Embora ele esteja surpreso por ela também poder ver Caeia, Leo ainda estava no escuro. É claro que ela consegue ver a criatura, afinal, ela é filha de um príncipe louco. Leo pede mais explicações, mas é informado de que é muito complicado. Apesar disso, eles acreditam que a mulher deveria ser capaz de ajudá-los a escapar. Dizem-lhes que apenas Arnus tem a capacidade de sair, mas ele jamais os deixaria sair da cidade por vontade própria. Afinal, somente o príncipe pode alimentar aquela máquina que pesquisa a superfície. Depois de um tempo, Yuri finalmente percebe que Alan pode ser o príncipe sucessor. A razão pela qual ele está lá, em primeiro lugar, também deve ser porque o Rei Louco o enviou. O jovem nega, pois se juntou aos aventureiros sem saber de nenhuma conexão entre eles. Eles então perguntam por que Arnus renunciou ao seu título em primeiro lugar. Desviando o olhar, ela hesita por um momento, mas começa a mencionar os outros três senhores infernais. Apenas o Rei Louco está trancado e selado, e a razão para isso é que ele foi traído pelos outros dois. Lançado no espaço entre a lógica e a insanidade, ele ficou preso ali por toda a eternidade. Por fim, ele percebeu que a única maneira de escapar de seu destino torturante era encontrar um campeão que pudesse representar seus interesses no mundo dos vivos. Alguém que pudesse libertá-lo. Arnus não gostava de ser um peão no jogo do rei, então desistiu. Agora, o governante enlouquecido tinha um novo cachorro dentro de si. Finalmente falando, Leo pergunta onde ela se encaixa naquele quebra-cabeça. Ele não entende nada sobre eles e espera que Alan explique mais tarde. Mas quem era ela para chamar seu amigo de cachorro? Principalmente quando o rei a quem ela serve, seu próprio pai, a descartou como lixo indesejado. Ele até a chamava de sua serva, algo que um bom pai jamais chamaria de filha. O olhar dela era facilmente reconhecível por alguns. Só pelo olhar, ele sabia que Yuri desprezava o príncipe. Felizmente, estavam lhe oferecendo uma passagem gratuita para sair de lá. Parece que apenas Alan ou Arnus conseguem trazê-los de volta à superfície. Em outras palavras, ela só tem duas opções:
opções. Ela pode permanecer leal ao pai e morrer nas mãos deles, ou abandoná-lo e escapar da cidade com eles. As habilidades de persuasão de Leo eram realmente impressionantes, e agora a decisão cabia à guerreira do mar. Yuri começa a se mover e, para a surpresa deles, levanta as mãos em sinal de rendição, dizendo que já estava farta daquele lugar. Nunca em sua imaginação ela imaginou que encontraria cabeças de tritão loucas o suficiente para acreditar que poderiam derrubar o príncipe louco. Transbordando poder, ela conta que matar seu pai e deixar Atlântida para sempre era o sonho que ela e sua irmã sempre sonharam. Agora era o momento perfeito para torná-lo realidade. Em sua sala do trono, Arnus questiona por que seu convidado estava demorando tanto para chegar. E, irritado e pronto para partir, ele deseja que o novo campeão vá até lá e lhe proponha um desafio. Naquele momento, o trio estava a caminho, montado em uma fera mágica para atacar. Um estrondo enorme ecoa às portas da sala do trono. Cabeças se viram quando o impacto se repete, desta vez ainda mais forte. Arnus observava, esperando que seu desafiante finalmente se aproximasse. Finalmente as portas se abriram e os três entraram. Alan cumprimenta o príncipe de quem tanto ouviu falar, dizendo que é um prazer finalmente conhecê-lo. Os aventureiros permanecem ajoelhados enquanto o governante dá as boas-vindas ao novo animal de estimação do Rei Louco, que ele supõe ter sido enviado para lá em busca de vingança. Ele nega e diz que tudo o que lhe importa é deixar o lugar. Se os humanos puderem retornar à superfície, nenhum mal poderá ser causado. Arnus zomba e os lembra de que entraram no redemoinho por conta própria. Eles são os agressores e agora querem ser poupados depois de matarem o povo inocente. Além disso, pretendem até levar a filha rebelde dele com eles, como se matar uma já não bastasse. Faz sentido que alguém que trabalha para o rei faça afirmações absurdas. Desde o momento em que pisaram em seu território, ele já havia decidido que ninguém sairia vivo dali. Agora, ele ordena que seus guardas os eliminem. Era exatamente como esperavam, então a aliança se manteve firme e lutou por suas vidas. Todos estavam usando todo o seu poder, e Leo pega seu pergaminho para invocar um enorme dragão marinho. Alan desviava habilmente e cortava os grupos de inimigos. Preocupado demais, ele quase não percebeu o aviso de Kaia. Felizmente, um raio de energia derruba a criatura marinha em um instante. Ela cai a poucos centímetros do garoto, e Yuri diz ao devorador para se acalmar, pois ela o protege. Enquanto trocam alguns comentários amigáveis, Arnus chama a filha e pergunta o que diabos ela estava fazendo. Depois de tanto tempo, ela ousou desafiá-lo, mesmo depois de tudo o que ele sacrificou por eles. Eles provavelmente nem imaginam o que ele perdeu para o Rei Louco, que sorria loucamente enquanto os controlava. Em algum momento, ele não conseguiu mais e preferiu morrer a continuar sendo um peão. Um dia, perguntaram-lhe se ele queria se livrar de toda aquela loucura. O Senhor Infernal, Tiamat, surgiu do mar e ofereceu liberdade em troca de serviço. Ele deveria deixar o Rei Louco para trás e, em vez disso, se tornar o campeão do mar. Em transe e atordoado, ele deu um passo à frente, caminhando lentamente para o fundo, até ser completamente consumido pela água. Sua mente estava distorcida pelos anos de serviço, e ele frequentemente se perguntava se seus olhos o estariam enganando. Seria o mar realmente o chamando? Ou seria outra coisa? 10 anos depois, um casal discutiu em um navio com uma mulher correndo, pois Leo os esperava há horas. Como a pesca do dia foi farta, a criança deveria perdoá-los. Nesse momento, alguém gritou com urgência, ordenando que parassem o navio. Olhando para o mar, confusos, eles ficaram chocados com a cena que os aguardava. Arnus foi levado pelas ondas, enquanto lhes dizia para não terem medo. Ele estava lá para recebê-los como o príncipe da Atlântida. Naquele dia, os pais de Leo morreram nas mãos de Arnus. Ele riu dos marinheiros, que sempre pensaram que seriam livres no mar. Agora, eles deveriam entender que neste mundo não existe liberdade, o que também era algo que ele tinha que aceitar. O pobre menino esperou na praia, chorando enquanto se perguntava por que seus pais estavam atrasados. Fungando, ele se convenceu de que estavam voltando para casa. Enquanto isso, Arnus o observava à distância, flutuando no mar. Ele olhou para o menino miserável com desgosto nos olhos. Virando-se, ele faz um gesto para atacar a criança indefesa, mas para quando uma voz interrompe seus movimentos. Era Yuri, que diz já ter matado muitos habitantes da Terra em um dia. Observando-a, ele se pergunta como ela deixou Atlântida sem sua permissão. Ela até andava sem capacete. A filha continuou a repreendê-lo, dizendo que os humanos viriam atrás delas se ele não parasse. Para entender por que ele estava desaparecendo tanto, ela saiu escondida com o traje que ele usa, o que ele tanto odiava na superfície, a ponto de ir lá todos os dias só para matar. Com isso, ele se vira e ordena que ela venha. Se ela escapar novamente, ele arrancará um olho, assim como fez com a irmã dela. Ela o encarou com desgosto e o acompanhou na descida ao fundo do mar. Naquela época, Leo continuou observando a água, esperando a volta dos pais. Devido à sua idade, as pessoas sempre questionavam sua decisão de ser um aventureiro, perguntando se sua família a aprovava. Diziam que ele era muito jovem e frequentemente perguntavam se ele tinha certeza. No entanto, ele nunca teve tanta certeza e acreditava que o mar o chamava. Olhando para ele, Arnus teve certeza de ter reconhecido o jovem. Ele é o pirralho que chorou pelos pais mortos.
juntos. O olhar de Leo assumiu um tom assassino ao receber a confirmação de que o príncipe louco era o motivo pelo qual seus pais não voltaram para casa naquela noite. Nesse momento, uma tela do sistema apareceu ao lado do seu rosto. Ele tinha uma nova missão: ajudar a matar o príncipe de Atlântida. Diante da reação dele, Kaia pergunta se ele pretendia se tornar amigo do governante do mar. Antes que ele pudesse explicar seu lado, Leo já havia avançado, tomado pela fúria. Ele arremessa seu arpão com toda a sua força. Ele acelera pela água e vai direto para Arnus, que desvia da arma sem se importar. No entanto, ele não consegue manter a indiferença, pois o garoto invoca algo que estava guardando, uma manopla de esmeralda enrolada em sua mão. Yuri ficou surpreso com o que viu, mas o príncipe teve uma reação muito mais forte, e ele se pergunta de onde tirou aquilo. Segurando suas ferramentas com força, nada mais importava além de seu objetivo. Pensando na família que perdeu, ele jura vingá-los e matar o príncipe ali mesmo. Lentamente consumido pela loucura, ele avançou com um sorriso no rosto. Com um único soco, lançou uma poderosa torrente de água em Arnus, que se espalhou por toda a Atlântida. Leo bufou de exaustão, satisfeito com o golpe. No entanto, Arnus apareceu de repente ao seu lado, aparentemente ileso. Os outros tentaram avisá-lo, mas o inimigo estava perto demais para fazer qualquer coisa. Com um aperto firme, o príncipe reconhece sua força, pelo menos para um habitante da superfície. E, infelizmente, ele nunca será forte o suficiente para vingar sua família morta. Se seu alvo for o próprio governante de Atlântida, Leo tenta revidar e brande a manopla mais uma vez. No entanto, Arnus a segura com a mão nua desta vez, em vez de se esquivar. Tendo provado a distância esmagadora, ele joga a mão do humano para o lado e agarra seu rosto em um instante. Para seres tão lentos e frágeis, eles ousaram se debater nos mares do príncipe. Era patético. O governante ergueu o pé e o desceu com força, esmagando a cabeça do intruso no chão. Interrompendo a luta, um canhão de água disparou em direção a Arnus. Virando-se distraidamente, ele bloqueou o ataque fraco com um olhar de pena. Yuri deveria saber que não deveria tentar usar ataques de água contra ele, especialmente porque ele a ensinou a fazer isso. Antes que ele pudesse atacar, Alan se coloca entre eles, dizendo que adora seus sermões. Ele é instruído a esperar sua vez, pois eles estão resolvendo um assunto de família. Como ele é um pouco impaciente demais para tais assuntos, Arnus decide lhe conceder um favor e apressar sua morte. O humano preparou suas lâminas e se manteve firme para finalmente começar a batalha predestinada. O tridente estava apontado direto para sua cabeça, mas Alan surpreende o príncipe e se esquiva por um triz, avançando para contra-atacar imediatamente. Deslizando suas lâminas pela haste do tridente, ele avança. Após uma rápida troca de esquivas e golpes, Arnus olha para o humano e ordena que ele se ajoelhe. Assim, todos sentem o peso do mundo pesando sobre eles. Os humanos já sentiram isso antes, e até Yuri luta para impedir que seu corpo caia no chão. Alan faz o possível para se apoiar, mas é como se um prédio estivesse desabando sobre seu corpo. Pegando seu tridente, o príncipe o enfia na mochila, empurrando-o ainda mais para baixo e basicamente o pregando no chão. O novo campeão do Rei Louco era patético, apenas mais um pirralho dispensável. Ele parte para punir Yuri. Naquela ocasião, ele prometeu arrancar um olho primeiro, mas como ela vai morrer ali, ele vai arrancar os dois para ouvir seus gritos uma última vez. A sala do trono estava uma bagunça, e o príncipe demonstrava seu poder avassalador, que é a manda Alan se levantar, pois ele morrerá se não usar uma poção de cura. Os outros se juntaram, questionando se ele cairia tão facilmente. Dahlia tenta retaliar, mas é avisada para não fazê-lo, pois não estavam em uma masmorra de rank D como esperavam. Eles foram enganados, mas com apenas um olhar, Wan sabe o que todos viram. Sem dúvida, Alan era o mais forte de todos. Então eles ordenaram ao rapaz que se levantasse, sabendo que ele ainda não havia terminado e que eles não estavam morrendo ali. Nesse momento, uma voz perguntou por que ele estava se segurando e por que não estava usando o poder que lhe fora concedido. Com isso, os olhos do jovem se abriram e brilharam com força. À sua frente estava o Rei Louco, acompanhado pela criatura com tentáculos no mar. A busca pela cidade subaquática volta toda para ele, incluindo o outro príncipe e o Kraken. Ele é instruído a não chamar a criatura de Kraken. É Shulhu, o príncipe louco do mar. Há uma razão para ele ter sido poupado durante o encontro e ter ido parar em Atlântida. Tudo aconteceu de acordo com a sua vontade, e ele levou o garoto até a cidade com o único propósito de vingança. A conclusão foi precisa e exata. Alan agora deveria entender a fome insaciável que sentia lá no fundo. Afinal, foi por isso que ele subiu ao trono no dia em que se conheceram. Ele está em seu próprio caminho. Arnus traiu o rei, assim como os 4 cavaleiros traíram o aventureiro. Ele recebeu uma segunda chance na vida, não para destruir seus inimigos, mas para destruir os reis. Dito isso, ele continua sendo um homem empático, que deseja que seu bichinho de estimação vença. Se saciar sua sede de vingança, também poderá se fartar da vitória. Como o mestre de tudo, ele revela uma carta mostrando Sileno e Falcão, sugerindo que eles devem estar relacionados de uma forma ou de outra. A decisão final caberá a ele. Ele pode lançar sua vida nas profundezas, como antes, ou viver exatamente
exatamente como desejou e esperou. Alan aceita as cartas que lhe são dadas e assume o controle do seu próprio destino. Empurrando-se para cima, ele luta contra a pressão da água e o tridente. A arma ainda estava projetando-se de seu peito, mas o poder que fluía por ele era ainda mais forte. Até Arnus ficou chocado ao sentir a presença sinistra se aproximando por trás. Yuri não conseguia acreditar em como estava, mas Juan sorriu de alegria, como se esperasse por isso desde o início. O príncipe se virou sem entender como estava resistindo à pressão das profundezas. Puxando o tridente, Alan diz que finalmente encontrou um motivo egoísta para matá-lo. O velho senhor insano deve ter oferecido um acordo. Ainda preocupada com sua condição, Kaia pergunta se ele tem algum plano. Embora ele tenha, é um pouco louco demais para ele dizer em voz alta. Enquanto o devorador reagia com surpresa, Arnus apareceu a centímetros de distância, questionando que plano ele poderia ter. O príncipe arranca o braço do humano, decepando-o completamente e usando a pressão das profundezas para forçá-lo a cair no chão novamente. Movendo-se para acabar com sua vida de uma vez por todas, ele reúne uma bola de água concentrada na palma da mão. Ela explode no rosto do garoto e seus aliados gritam em puro desespero. Quando a fumaça começou a se dissipar, Arnus voltou sua atenção para os outros, pronto para retomar o que estava fazendo. Uma barra de saúde apitou e Alan escapou por pouco da morte com poucos pontos de vida restantes. A tensão e a energia eram palpáveis, enquanto o jovem aventureiro infundia seu corpo repetidamente. Ele sorriu, sentindo o poder surgir e envolver todo o seu ser. Arnus duvidou de seus olhos. Alan ria loucamente, cada vez mais alto, enquanto sua loucura aumentava rapidamente até atingir a marca de 70. Recusando-se a parar por aí, ele continuou a se infundir e logo ultrapassou 90 pontos de loucura. Logo, a barra encheu até a borda, e a única coisa que permaneceu intocada pelo poder insano foi sua lâmina. Arnus não conseguia acreditar que o pirralho havia sacrificado sua sanidade. As risadas de Alan logo se transformaram em gargalhadas maníacas. Tentaram ver como ele estava, mas estava claro que ele não era mais o garoto que conheciam. Uma voz familiar surgiu, exultante por ter sido admitido. O príncipe o encarou sem a menor expectativa de cruzar seus caminhos novamente. Diante deles estava ninguém menos que o Rei Louco. Sua imagem aparece ao lado do garoto e diz que tem muita sorte de ter escolhido um garoto tão desesperado como seu campeão. Agora, ele pode se vingar e massacrar o velho bichinho que o traiu. Arnus pega sua lança, relutante em desistir do desafio. Acreditando ser ele quem sofreu, ele avança, mas é facilmente desviado. O príncipe tenta o seu melhor, rangendo os dentes, pois nenhum de seus golpes acerta. Nesse momento, sua arma é presa pelo cabo. Para lembrá-lo das décadas em que deixou o rei abandonado, Alan cerrou o punho e o acertou no rosto do campeão. O impacto o arremessa para longe, atravessando a muralha e voando para fora dos limites da cidade. No fundo do oceano, ele chama seus súditos. Eles recebem a ordem de soar o alarme e mobilizar todos imediatamente. No entanto, nem conseguem ouvir a ordem, pois Alan voa para quebrar seus pescoços. Arnus também é impedido de usar a pressão das profundezas, já que seus pequenos truques estavam se tornando irritantes demais para todos. Ele leva outro soco, desta vez no estômago, e se vê lançado para dentro de um grande edifício. Um estudioso corre para o seu lado, ansioso para verificar seu estado. No entanto, seu pescoço é arrancado do corpo, enquanto Alan pergunta se rejeitar o rei valeu a pena se tornar o pequeno cavalo marinho de Tiamat. Arnus argumenta que tirou tudo dele e é o culpado por toda a insanidade em sua mente. Para o senhor, sua mente era simplesmente fraca demais, e ele escolheu o caminho mais fácil. Deve ter sido bom receber uma cidade inteira para governar sob o poder do oceano. Enquanto isso, ele estava preso, flutuando infinitamente no espaço entre a lógica e a loucura. Foi preciso muito planejamento para chegar a esse ponto, incluindo Kaeya o convencendo a aceitar as missões. Parte disso se deveu à captura do amigo por Choctalu e seu lançamento direto na porta de Atlântida. Embora um garoto idiota tenha entregado seu corpo, não adianta nada se ele se quebrar cedo demais. Além disso, Arnus o lembra que eles ainda estão tecnicamente em seu reino. Não se tratava de vingança desta vez, pois ele sonhava com esse momento há décadas. O príncipe queria que o rei voltasse ao mundo real para poder puni-lo por tudo o que fizera durante a parceria. Ambos pareciam querer vingança um do outro. Como o rei pensava que ele o estava caçando de forma unilateral, essa revelação estava transformando o dia em algo fantástico. Afinal, todos os seus amigos estavam se reunindo. De longe, Choctalu avançou em direção à cidade. O que existe além do mundo da lógica? Sozinho em seu subconsciente, Alan olhava para o longe, refletindo sobre essa mesma questão. A uma curta distância, ele vê uma porta estranha e sinistra com o texto não, impossível, nada é impossível. Escrito na frente, Choctalu se aproximou de Atlântida com uma velocidade assustadora. Guardas do mar vêm para defendê-la, mas são todos esmagados diante de seu príncipe, que está furioso enquanto observa a contraparte enlouquecida. E se ele destruir a cidade, o navio do rei também morrerá. Nesse momento, Kaeya revela que encontrou o que lhe fora incumbido. O perfurador de Leviatã está localizado na parte sul da cidade. Ninguém pode sair de Atlântida
Atlântida, porque ninguém tem loucura suficiente para energizá-lo. Rangendo os dentes, Arnus se recusa a deixá-los partir depois de tudo o que fez e o forçou a fazer. Virando-se com uma rispidez penetrante, o rei pergunta se ele realmente o culpa e chama o príncipe de covarde. Talvez ele tenha esquecido, mas ele mesmo matou seus entes queridos. Enfurecido, o campeão invoca seu tridente e avança com os olhos vidrados. O Senhor Infernal não era de se esquivar de desafios, então ele se vira para mostrar a todos a diferença entre o real e o falso. Quase tomando conta do corpo de Alan, ele balança seu braço infundido. Os espectadores ficaram atônitos e sem fôlego com o que viram. Um ataque do Rei Louco vaporizou uma parte inteira da cidade. Acreditando ter encerrado a batalha, o governante segue para seu próximo destino, mas se surpreende ao sentir uma presença familiar. Arnus avançou em sua direção, vindo de cima, com uma expressão enlouquecida. O ataque surpresa conseguiu acertá-lo e atingiu profundamente o interior da nave. No entanto, ele ainda não havia terminado e seguiu com um chute poderoso que lançou o alvo para o alto. Ainda em perseguição, ele dispara um jato concentrado de água no garoto, que então se dirige diretamente para as estruturas da cidade. O príncipe não se importava se sua cidade desmoronasse. Se isso significasse que ele poderia se vingar, ele sacrificaria tudo de bom grado. Usando a pressão das profundezas, ele destrói perímetros enormes de uma só vez. Yuri mal consegue arrastar seus aliados para fora, mas cai aos pés do pai, tossindo devido aos efeitos do ataque. Olhando para ela, ele diz que tudo o que fez foi proteger sua família, mas percebeu que nunca é o suficiente. Em um mundo como o deles, refúgios seguros não existiam. Sturhu atravessou as fronteiras da cidade. Enquanto isso, Alan empurrou a porta do seu subconsciente e lentamente espiou lá dentro. Avançando com cautela, mas com coragem, Alan sente a loucura envolvê-lo. A porta desaparece e ele se encontra em uma terra árida e escura. Uma voz diz que já faz um tempo desde a última vez que viu uma alma tão perdida e uma figura surgiu no meio da fumaça. Curiosamente, um ser com aparência felina se apresentou como seu guia naquele lugar insano. O menino pergunta como sair dali, mas isso depende muito de para onde ele quer ir. Questionado sobre um destino, ele congela, sem nem se lembrar de como chegou lá ou de onde veio. Se ele não sabe para onde está indo, então não importa qual caminho ele tome. Dizendo que lhe dará uma dica de como voltar para casa, o guia bate palmas, dissipando a fumaça e revelando um labirinto. Ele não conseguiu evitar engolir em seco, mas mesmo assim deu um passo à frente. Se ele consegue se lembrar de onde está, então deve se lembrar de como voltar para casa. Alan continuou andando, deixando para trás o ser cacarejante. A primeira coisa que ele encontra é um rosto familiar. Rhea não tinha motivo para estar ali, mas lá estava ela, dizendo que viera procurá-lo depois de ouvir sobre o que os 4 cavaleiros fizeram. Infelizmente, ela estava vagando por ali há tanto tempo e sentia sua mente se esvaindo a cada segundo. Sofrida e preocupada, ela pede a ele que salve sua vida. Ela abraça o velho amigo, perguntando se ele a protegerá, como prometeu quando eram crianças. Com um último grito de socorro, a imagem dela desaparece, deixando o corpo congelado. Rangendo os dentes de frustração, Alan continuou a andar, o que não era a reação que o guia esperava, mas isso só serviu para deixá-lo ainda mais interessado. Logo depois, o menino chega a uma mesa de jantar, onde estavam sentados os cavaleiros. Eles o cumprimentam como se nada tivesse acontecido, dizendo até que ele chegou bem na hora do chá. Ele não conseguia acreditar na audácia das mesmas pessoas que o traíram. Aryan defende a decisão, dizendo que um sacrifício era necessário naquele momento. Sua vida era a única dispensável, e isso era tudo. Pior ainda, ele é instruído a parar de ser dramático, pois o sacrifício salvaria milhões. Eles não queriam fazer isso, então ele não deveria levar as ações deles tão para o lado pessoal. Alan cerrou os dentes e se virou para Thor, perguntando o que seu protetor juramentado tinha a dizer em sua defesa. Com um olhar determinado, ele respondeu que qualquer tributo por poder é justificável. Lembrando-se de como todos estavam naquele dia, o garoto deu um passo à frente, rindo da lembrança de ter sido morto apenas por seu poder. Eles poderiam ter saído da masmorra em busca de outra solução, então todos estavam ansiosos para matá-lo. Diante do aventureiro de nível 2, ele diz que as desculpas devem permitir que durmam à noite e perfura sua armadura com um braço infundido. Ele falava sério. Um dia, todos os traidores receberão o que merecem. Em um instante, os 4 cavaleiros foram completamente obliterados pelo garoto que traíram. Coberto pelos vestígios de seu ataque, Alan ofegava. Thor pergunta sem muita convicção como se sente em relação à sua vingança, mas esse é exatamente o problema. Em certo momento, ele começou a perceber que não busca vingança. É justiça. Justiça por não valorizar uma vida, não importa quem seja. Justiça por sua ignorância egoísta e ações imorais. Por fim, justiça por sua traição. O mundo precisa saber que os cavaleiros eram falsos heróis, pois a mera morte era misericórdia em si. Compreendendo, Thor começou a desaparecer por anos e anos. Alan quis ser como ele, o grande herói de Erodia. Mas agora, ele sabe que eles nunca mais serão os mesmos, e que ele será muito melhor do que nunca. Com os últimos resquícios de
de vida, o homem chama o jovem e diz que ele percorreu um longo caminho. O guia sorriu divertido. Tinha certeza de que o garoto ia surtar. Mas, meu Deus, como ele estava errado. As paredes começaram a se mover enquanto ele fazia o impossível e descobria a lógica no mundo da loucura. Assim, ele abriu seu próprio caminho para casa. Repetindo sua alegação de proteger sua família, o Rei Louco zombou de Arnos. Afinal, ele massacrou a esposa e arrancou o olho da filha. Como um verdadeiro pai de família, ele fala em proteção. Dito isso, ele não pode culpar o príncipe, já que a quantidade de loucura em suas veias deveria ser suficiente para deixar qualquer um pouco louco. Yuri é instruído a pegar o perfurador Leviatã e deixar a cidade. Ele se arrepende de muitos e não espera que ela entenda suas decisões. Apesar de tudo, ele se importa muito com a filha. As coisas nem sempre foram assim, e houve um tempo em que ele ainda era feliz e gentil. Infelizmente, seu antigo eu foi morto há muito tempo, e é por isso que ele precisa vingar essa versão de si mesmo. Os dois governantes enlouquecidos investiram um contra o outro, prontos para avançar para os estágios finais da batalha. Com velocidade e habilidade inacreditáveis, os dois se esquivaram, contra-atacaram e trocaram golpe após golpe. Era realmente um espetáculo para se ver, com o aprendiz desafiando o mestre e o camponês desafiando o rei. Era comicamente ridículo para os fracos pensarem que poderiam vencer. Um soco é desferido no peito do príncipe, fazendo-o cair sobre os escombros e os destroços. A força é suficiente para destruir um prédio, e parece que a batalha acabou. Yuri gritou pelo pai, e o rei achou engraçado que ela ainda estivesse lá, chorando quando deveria estar correndo para a saída. Os braços de Arnos estavam caídos, frouxos, sobre os destroços. Com ele fora, ela seria a próxima. Yuri teve a chance de escapar, mas estava ocupada demais chorando para aproveitá-la. Agora, ela é forçada a se posicionar e revidar. Um jato d'água jorra, mas ela fica chocada ao encontrar uma mão demoníaca, agarrando e puxando seu braço. O Rei Louco sorriu para ela, dizendo que ela devia saber que não devia tentar revidar. Quando ele estava prestes a acabar com ela, Arnos apareceu por trás com um ataque surpresa. No entanto, como esperado, o Lorde se voltou contra ela com um feitiço preparado especialmente para ele. Dizendo que foi divertido, ele dispara uma rajada concentrada de magia que lhe abre um buraco no peito. Mais uma vez, Yuri grita por seu pai e se lembra de que ele não está ali para protegê-la. Afinal, tudo o que ele faz é tomar, tomar e tomar. Foi ela quem se voltou contra ele. Mas agora a garota parece estar com dúvidas. É isso, ou talvez ela estivesse apenas desesperada. Num acesso de fúria, ela ataca mais uma vez, mirando diretamente na cabeça do inimigo. No entanto, ela é facilmente golpeada, assim como antes, e é erguida acima do chão pelo pescoço. É triste, mas a filha terá que morrer pelos pecados do pai que ela odiava. Nesse momento, Arnos agarrou sua perna, arrastando seu corpo inerte pelo chão. Foi uma demonstração de pena, mas ele faz o possível para se agarrar à própria vida. Antes, ele nem se importava com as filhas, mas agora estava agindo de forma paternal. Ainda com dificuldade para respirar, Yuri ordena que ele fuja. O rei enlouquecido ergueu o pé sobre a cabeça do príncipe moribundo. Se os dois estão unidos por amor incondicional, então ele só precisa esmagar suas conexões fracas e frágeis com um sorriso. Um som horrível surge quando ele pisa no chão, e a garota testemunha o pai sendo morto a centímetros de distância. Agora, o rei volta sua atenção para a criança em prantos, querendo continuar de onde pararam. De repente, seu corpo se contraiu e se sacudiu. Ele solta Yuri e luta contra o que quer que esteja acontecendo. Supostamente era impossível que seu corpo se rompesse, então ele amaldiçoou o garoto, reivindicando o corpo humano para si. Assim, a loucura desapareceu e os olhos de Alan retornaram. Olhando para frente, ele vê a expressão perturbada e aterrorizada de Yuri. Ao ver o corpo mutilado do príncipe, ele o encara em choque e cautelosamente pergunta a Kaia quem matou Arnos. Com uma expressão preocupada, ela responde que ele já sabe a resposta para sua pergunta. À distância, eles avistam Cthulhu furioso no meio da cidade. Alan tinha alguma noção, mas não conseguia acreditar no que lhe diziam. Ele chegou ao limite da sua loucura, então o Senhor Infernal assumiu o controle. O garoto questiona porque ela não lhe contou, mas a devoradora responde que não sabia que isso aconteceria. Sabendo que não, ele a chama de mentirosa. Sua raiva é interrompida pela voz fraca de Yuri, que lamenta a morte do pai. Ele se desculpa, dizendo que não era sua intenção, mas ela já sabe. O fato de ela não ter motivos para ficar brava só serviu para frustrá-la ainda mais. O sofrimento de Arnos sempre foi o Rei Louco, e isso poderia servir como sua libertação. Ela prossegue, dizendo que eles precisam encontrar Leo e partir antes que Cthulhu destrua a Atlântida. Alan ainda tenta confortá-la, sabendo que ela tinha um relacionamento complicado com o pai. O príncipe era um homem terrível que governava tiranicamente. Por isso, ela sempre rezava pelo dia em que ele morreria e ela seria libertada. Mesmo com toda a sua ira, a filha não esperava se sentir assim quando isso acontecesse. Ele a aconselha a lamentar, independentemente de as coisas fazerem sentido. Afinal, ele ainda era o pai dela. Leo começou a acordar e olhou ao redor, confuso, percebendo que estava nos ombros de Falcon. O grupo deles estava correndo
correndo para escapar e ele viu Cthulhu furioso na cidade. A Atlântida estava desmoronando e eles se dirigiam à única saída disponível. Dito isso, Juan ainda duvidava do Leviatã e se eles conseguiriam usar seu poder. Então, preocupado com Arnus, que poderia detê-los, ele é categoricamente informado de que Alan matou o príncipe. Ele fica atordoado, sem entender como o jovem derrotou o todo-poderoso governante do mar. Não há tempo para explicações, e o grupo para de correr ao finalmente chegar ao seu destino. A câmara do Leviatã, felizmente, ainda estava intacta, mas isso poderia não durar muito, pois enormes pedaços de rocha voavam em sua direção. Yuri consegue empurrar Alan e os projéteis quebram a estrutura. Eles precisavam se mover rápido se não quisessem ser os próximos. Então escalaram a câmara e se aproximaram de Yuri. Com um movimento suave, a mão dela brilhou intensamente e eles olharam com admiração para a coisa à sua frente. Era um veículo marítimo que, segundo Arnus, só poderia ser movido por um príncipe louco como ele. Não se sabe se Alan consegue, mas ele não tem escolha. Esta é a primeira vez que Falcon ouve falar dele e ele percebe que deve haver alguma relação entre ele e o governante morto do mar. Deve ser também o motivo pelo qual ele se aliou à filha do tirano do mar. Ele olhou para Yuri com uma expressão desdenhosa e arrogante, lembrando-se de como seus poderes se chocaram poucas horas antes. Por enquanto, ele permanece em silêncio. O Leviatã está envolto em uma barreira mágica que só Arnus poderia remover. Léo se move para tentar, mas é advertida a não fazê-lo. Ela já tentou romper a barreira inúmeras vezes, mas sem sucesso. Parece factual que apenas um descendente do Rei Louco possa empunhá-la. Mais uma vez, esta é a primeira vez que os humanos ouvem falar disso, e Falcon finalmente começa a conectar os pontos inacreditáveis. Silenos se gabou da última vez que limpou uma masmorra e de como sacrificaram o assistente de Thor ao Senhor Infernal. Aquele garoto era um jovem espadachim com uma personalidade como a do Domingo Brilhante. Um aventureiro desconhecido se juntou à sua jornada do nada, mas era mais forte que um aventureiro de rank A. Por fim, ele supõe que Alan deve ser o assistente do aventureiro de rank 3. Nesse momento, a barreira mágica se estilhaça com o toque do garoto. Eles comemoram, confirmando suas suposições, e caminham em direção ao Leviatã. Os dois humanos estão felizes por finalmente partirem, mas Falcon ainda está atordoado e paralisado. Depois de um tempo, um sorriso malicioso se abre em seus lábios. Dentro do Leviatã havia um monte de telas. Incapazes de entender, eles se perguntam como diabos conseguiriam controlá-lo. Falcon se vira para Yuri, mas ela nunca viu seu pai pilotá-lo. Sem aviso ou cautela, Léo começa a se apressar. Algo chia lá fora, mas como não ouviram nada, acreditam que nada de ruim aconteceu. Nesse momento, os propulsores explodiram com força e recuaram bruscamente enquanto a nave saía da câmara, gritando ao atingir a parte de trás das paredes. O veículo logo rompe as fronteiras de Atlântida. Percebendo Yuri olhando pela janela, Alan pergunta se ela está bem. Por muito tempo, escapar de casa foi tudo o que ela sonhou, mas a liberdade não é tão doce quanto ela sempre imaginou. Enquanto se consolam, Chitolo percebe que o navio está partindo. Relutante em deixar isso acontecer tão facilmente, ele rugiu. Com isso, Juan alerta a todos sobre um problema e anuncia que a criatura polvo ainda estava atrás deles. Eles tentam ao máximo para ir rápido, mas os pilotos inexperientes têm dificuldade, permitindo que o inimigo diminua a distância rapidamente. Fechando suas mãos enormes, ele quase os acerta. Assim, eles conseguiram escapar e observaram o outro príncipe louco ficar cada vez menor. Por algum motivo, ele parou de perseguir, permitindo que Yuri desse uma última olhada nas profundezas do oceano. Assim, eles rompem a superfície e os humanos finalmente tocam a terra novamente. Leo não conseguiu conter a exclamação, sem esperar voltar vivo, e se agarrou a Alan em gratidão por salvá-los. Enquanto os dois jovens riam, Falcon observava com olhos intensos. Logo, ele começou a andar. Os outros dois já estavam pensando em relatar a conclusão insana da missão. O ânimo estava alto em todo o grupo, mas o capitão da guilda marchava pelo leito de areia. Enquanto Alan perguntava o que havia de errado, um líquido vermelho e pegajoso espirrou em seu rosto. Seus olhos se abriram horrorizados ao ver o homem atacar, e Yuri bloquear sua lâmina com o corpo. Ela fez uma careta de dor, reagindo antes de todos. Por outro lado, Léo questiona suas ações e começa a invocar algo, mas é interrompido por um forte chute no rosto. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? O golpe o manda voando para longe e ele luta para se levantar devido aos danos sofridos. Agora, chamando Alan, Falcon diz que Silenos mencionou o incidente no Portal da Loucura. Ele não entendeu as coisas imediatamente, pois também não esperava que ele sobrevivesse ao que aconteceu. O capitão pergunta se o Rei Louco o trouxe de volta à vida. Seus companheiros também ficam chocados e perguntam com urgência o que ele estava fazendo com seus salvadores
de repente, o aventureiro não se importa com tudo isso e observa que o garoto foi quem arrancou o olho de Sileno. Seria um sinal de fama e riqueza para a guilda se o deixassem aos pés do maior aventureiro. Juan não conseguia acreditar que aquilo era tudo com que se importava e até trairia as mesmas pessoas que salvaram sua vida. Lá estava ele, pensando ser um herói entre heróis, enquanto proferia bobagens valorosas. Percebendo que era um mentiroso, o arqueiro sacou o arco e mirou. Falcon permanece imóvel e diz que também deve querer morrer. A guilda deles não é nada sem Silenos, que lhes dá comida e abrigo. Juan argumenta que nunca pediu ao gorila para cuidar dele, mas o impasse é interrompido pela aproximação de uma presença sinistra. Conhecer o aprendiz do quarto ranker foi perfeito. Agora, ele pode entregar uma mensagem do garoto que matou. Falcon sorriu para o garoto e perguntou se ele estava pronto para ir. Alan ainda estava frustrado com a traição de seu mestre, e agora ele poderia descontar tudo nele. Amaldiçoando, o chefe da guilda se energizou com chamas, animado para pessoalmente jogar a cabeça do garoto na mesa de Silenus. Sinceramente, é patético o quanto ele está apavorado com o terceiro colocado, mas ele entende. Afinal, ele também costumava ter medo. Ele se esquiva facilmente do primeiro golpe e depois se abaixa para escapar do golpe da espada flamejante, contra-atacando sem problemas. As lâminas de Alan estavam a centímetros do pescoço indefeso do inimigo. Em sua opinião, é bastante tolo atacar o homem que os salvou. Falcon revida com outro chute, confirmando sua decisão. Dito isso, a única opção é lhe dar uma lição inesquecível. Um soco no queixo o faz voar para longe, colidindo com as árvores da floresta próxima. Questionado se o deixará viver, Alan responde que precisa dele vivo por enquanto. Afinal, ele é o alvo do aprendiz de sua vingança. O aventureiro se levanta e se livra do dano. Da escuridão, ele é questionado por que alguém tão grandioso e forte como ele estaria disposto a ir tão longe por uma escória como Silenos. Incapaz de ver o garoto, o olhar de Falcon se move rapidamente ao redor e ele lhe diz para aparecer. Recusando-se a entrar na brincadeira, ele agarra sua espada flamejante e a crava profundamente no chão, desafiando-o a descobrir uma maneira de lidar com a situação. Uma enorme explosão irrompe na floresta. Com a área ao redor em chamas, ele diz que entregará um cadáver carbonizado ao chefe. Nesse momento, Alan aparece por trás e o chama de pateticamente desesperado. Ele deve realmente temer Silenus neste caso. Para dar uma olhada, ele agarra o rosto do homem com o braço infundido e olha profundamente em seus olhos para desenhar. Falcon luta contra o aperto, mas, de repente, a alucinação transforma o garoto em seu mestre. Questionado sobre o motivo de tanto medo, ele finalmente admite que sua família está sendo mantida refém. Ele recebeu ordens de criar uma guilda paralela para canalizar ouro e evitar impostos. Se não conseguisse impressioná-lo como mestre da guilda, sua família seria eliminada. Esta missão era sua última chance de provar seu valor, e ele já conseguia imaginar como isso poderia terminar. Falcon já sabe que não tem chance contra o garoto, mas não tem escolha e precisa levar algo para Silenus para sua família. Um soco rápido o derruba. Alan entende seus motivos e não consegue culpá-lo por querer salvar sua família. Dito isso, seus problemas não iriam acabar só porque ele o trouxera. Sua família permaneceria refém de seu mestre e lhe daria ordens. Por outro lado, o garoto pode salvá-los. Estendendo a mão, ele se oferece para matar Sileno. Se ele o levar até o aventureiro, com Falcão na frente, eles perguntam a Alan se ele tinha certeza do seu plano. O homem os emboscou, mesmo depois de terem salvado sua vida. Quanto aos outros dois, ele tem certeza de que juraram lealdade como membros da guilda. O garoto promete que eles não são uma ameaça e se certifica de infundir loucura suficiente para garantir isso. Uma nova habilidade lhe permite controlar a mente dos alvos se eles forem loucos o suficiente. Reunidos em volta de uma fogueira que a elogia a sagacidade de Alan ao transferir parte de sua insanidade para Falcon, a fim de atingir o limiar necessário para sua nova habilidade. Dito isso, até ela se surpreende por ele não ter matado o traidor. Mais uma vez, o mestre da guilda pode ajudá-lo a chegar a Silenos, o que significa que ele se mostrará bastante útil por um tempo. Ele analisa seu próprio status e percebe que cresceu muito menos do que esperava. Kea explica que tudo o que o Rei Louco matou não foi contabilizado em seus pontos de experiência. Nesse sentido, a experiência confirma as consequências de atingir 100 pontos de loucura, que é o propósito do sistema. Ele também percebeu que o motivo pelo qual a Devoradora o acompanhava era para incitá-lo a abrir mão do controle de seu corpo. Ela tenta se fazer de boba e insiste que está ali apenas para observá-lo e guiá-lo. Além disso, contanto que ele use a infecção corretamente, nunca deverá atingir 100 pontos. Isso supondo que tudo corra como ele quer. Enquanto isso, Talia liga para Juan e percebe que o chefe deles está ausente desde que cedeu a Alan. Ele está olhando para o fogo há 1 hora, sem dizer uma palavra. Ela franziu a testa, convencida de que havia algo errado com ele. O jovem claramente tinha algum tipo de conexão com o Rei Louco, e ela tinha certeza de que ele devia ter feito algo ao mestre da guilda. Quando ela deu um passo à frente, Yuri apareceu de repente para bloquear a passagem deles. Talia ordena que ela se mova, dizendo que quer falar com seu líder. Infelizmente, os traidores não têm permissão para falar uns com os outros. A aventureira
pega sua lâmina e, apesar das tentativas de Juan de acalmá-la, ela avança com a adaga apontada para o guerreiro do mar. Foi uma decisão tola, mas antes que Yuri pudesse agir, o aperto firme de Falcon a segura pela mão e Juan a puxa para trás. Ao ver seu chefe, seus olhos finalmente se suavizam. Ele a repreende, dizendo que eles foram poupados por sorte depois do que ele fez com eles. Enquanto explicava por que agiu daquela forma, Talia elogiou Alan, que observava calmamente perto do fogo. Parecia que ele conseguia controlar o corpo do seu alvo diretamente através dos pensamentos. Com sua vontade se tornando realidade, as coisas estavam se encaixando perfeitamente. Usando seu novo poder, Falcon será o peão que ele usará para derrotar os 4 cavaleiros. E com o poder do Portão Louco, ele finalmente obterá a vingança que merece e começará esta missão com a morte de Silenos. Reia abriu os olhos e ficou surpresa com o que viu. À sua frente, um trono flutuava no meio da galáxia. Ela não fazia ideia de como chegara lá, e a última coisa de que se lembrava era de estar no Portão Louco, onde Alan morrera. O Rei Louco falava consigo mesmo sobre como seu novo campeão conseguira subjugá-lo. Após escapar do País das Maravilhas, ele gargalhou loucamente, ainda incrédulo, e agora, a mulher à sua frente devia conhecê-lo. Ele a ouviu, chamando seu nome perto do altar. Com base no que ele disse, Reia confirma que Alan ainda deve estar vivo. Ela não teria ido até lá se não acreditasse. Infelizmente, ele pode não sobreviver por muito tempo, considerando o que fez. Enquanto ela o encara com uma expressão carrancuda, o Rei Louco lhe oferece um acordo. Pela primeira vez, Yuri vê a capital do Império Herodiano. O continente está dividido em várias seções. Lá dentro, ela se depara com uma atmosfera animada, diferente da sua. Pode ser apenas saudade de casa. Ela esperou a vida toda para deixar a Atlântida, e pode se sentir assim porque não há para onde retornar. Nesse momento, algumas crianças passaram correndo e gritaram sobre sua pele azul, cobriram a Atlante com um pano. Enquanto os guardas a conduziam, os moradores locais talvez não estivessem acostumados a ver alguém como ela. Juan sugere que eles passem no salão da guilda para comer e descansar antes de seguirem adiante. É o mínimo que podem fazer pelas pessoas que salvaram suas vidas. Leo provoca Yuri, perguntando-se para onde ela quer ir agora que está livre. Ela esperava mesmo viajar com os 2 rapazes, se eles a aceitassem. Afinal, eles são os únicos em quem ela confia agora. Os membros da guilda riem do comentário, sabendo que começaram com o pé esquerdo. Leo se junta a eles, pensando em viajar com Alan também. Ele deveria ter morrido em Atlântida, mas o jovem o salvou mais vezes do que ele consegue contar, sem mencionar que ele eliminou o homem que matou seus pais. Então, ele precisa retribuir o favor. Os sentimentos deles eram lisonjeiros, mas Alan não tinha certeza se era a ideia certa. Com grandes sorrisos, os 2 reafirmam sua decisão, independentemente das consequências. Por isso, ele não tem escolha, a não ser contar-lhes toda a história, talvez mais tarde, quando chegarem ao salão da guilda. Como planejado, eles ouvem a explicação completa e Leo bate a cerveja na mesa, incrédulo. O garoto gritou de raiva e perguntou se ele estava louco. Alan o silencia por enquanto, não querendo que mais ninguém ouça. Eles estavam falando sobre os 4 cavaleiros, os mais fortes de toda a Herodia. Se eles morressem, as masmorras de nível superior não seriam concluídas, e monstros invadiriam o mundo deles. Yuri conclui que eles devem ser corruptos, e duvida que não haja ninguém tão forte. Além disso, se Alan se tornar forte o suficiente para derrotá-los, ele pode simplesmente tomar o lugar deles. O jovem acrescenta, dizendo que o reino ainda terá a Reia de qualquer maneira. Como ele disse, heróis corruptos não deveriam ter permissão para fazer o que bem entendem. Leo é questionado se deve ignorar os crimes deles, assim como todos os outros. Ele quer muito se juntar a eles, mas não pode simplesmente embarcar em sua vingança. Se conseguir provar que eles são tão nefastos quanto diz, fará o possível para ajudar. Isso deveria ser fácil, pois, por acaso, ele recrutou o espião perfeito, Falcon. A multidão vibrou em grande estilo, reunindo-se e aplaudindo enquanto assistia a algo se desenrolar. No meio de tudo isso, um homem bem vestido dá um soco no corpo de um plebeu. Exultante, ele ordena à vítima que revide. Já que Sileno estava observando, seria bom que eles dessem um show. Eles aplaudem e gritam para que o homem fedorento seja morto. Espancados até a morte, eles franzem a testa diante do líquido vermelho e pegajoso que respinga neles. Enquanto isso, o mestre de tudo franze a testa, entediado, e pede armas ou algo assim, lembrando-se de por que eles não podem mais fazer isso. Falcon entra na mansão com olhos de aço. Mal reconhecido, ele nota o tom de surpresa, como se não esperassem que ele voltasse vivo. Achando aquilo um absurdo, Silenos pega um cálice e o convida para beber. A masmorra era diferente do que ele descreveu e muito mais perigosa. Deveria ter sido categorizado como A ou S, e eles escaparam com vida por pouco.
O mestre ri, dizendo que não estaria lá se o nível fosse tão alto. Com isso, Falcon revela que o chefe da masmorra era um aprendiz do Rei Louco. Lentamente, afastando-se da declaração, Silenos o encarou com um olhar sinistro e perguntou como ele havia sobrevivido. Percebendo o perigo, o cão se lembrou de seu lugar e disse que teve sorte. Eles não deveriam estar ali e apenas os três conseguiram voltar. Com olhos observadores, ele estuda a guilda Capitão e supõe que não recebeu o que pediu. Nesse momento, alguém ligou para a mestra de Silenos e disse que ela havia terminado seu trabalho. Falcon ficou surpreso. Uma mulher de aparência estranha anuncia que concluiu uma masmorra de Hanki. Ao ver os dois, ela se desculpa, pois parece ter interrompido uma reunião. Ao ser apresentada, ela percebe que ele deve ser o outro aprendiz de seu mestre e se refere a ele como o fraco. Provocado, Falcon se prepara para lutar, mas recebe ordens para não provocar nada no grupo. Nesse momento, um sujeito chama o Lorde, informando que não há mais participantes. O homem que havia sido espancado antes estava morto. Então o mestre da guilda recebe ordens para trazer alguns de sua casa. Ao se afastar, Falcon confirma que já tinha um substituto, o que significa que não demorará muito para que ele seja descartado. Aliás, a missão em Atlântida parecia ter como objetivo matá-lo. Infelizmente, ele e sua família estão chegando ao limite. Enquanto isso, a mulher é instruída a ficar de olho nele. Afinal, é impossível para alguém como ele sobreviver na cidade subaquática. Por isso, Silenos quer saber quem o salvou. No meio da noite, Falcon caminhava pelos becos estreitos. Ao avistar um mendigo bêbado, ele o reconhece como um novo participante. Nesse momento, uma voz cantarola sobre o quanto os poderosos caíram. Uma energia sombria e ameaçadora começou a se espalhar pela área, e uma habilidade familiar de controle mental rapidamente fez efeito. O líder da guilda vasculhava as favelas, tentando agradar seu mestre. Halon se aproximou com loucura nos olhos, chamando o homem de patético. Ao vê-lo, Falcon fica chocado e questiona o que ele estava fazendo. Ordenado a se ajoelhar, seu corpo obedece imediatamente. O jovem sabe que acabou de se encontrar com Sileno, então exige que lhe contem tudo o que conversaram. Ele não conseguia ficar em silêncio, pois agora tinha um novo mestre para seguir e Halon era muito mais perigoso. Juntos, eles descobririam como matar brutalmente o herói corrupto e traidor. Ainda assim, o objetivo parecia impossível para Falcon. Se houvesse uma chance, mesmo que mínima, ele e sua família estariam livres de seus destinos condenados. Para a surpresa de Halon, a ideia maluca era ridícula e risível, mas naquele momento não havia nada que ele desejasse mais do que a morte de Silenus. O jovem sorri, pois nem precisou influenciar esse pensamento. Felizmente, parece que ele escolheu o espião certo, afinal, Halon confirma que Silenus ainda está mantendo a família de Falcon sob controle e planeja substituí-lo por Psy. Isso significa que ele não poderá mais usá-lo como espião. Kaia menciona que seu mestre deixou Falcon triste, o que leva Halon a se desculpar. Falcon, porém, admite que o que foi dito estava certo. Repetidamente, ele falhou por ser fraco demais. Agora, ele não se importa mais se seu mestre o rejeitar. O que importa é que sua família esteja salva e que seus amigos dos Reis de Prata permaneçam seguros. Ele diz que fará qualquer coisa que Halon quiser se puder cumprir essas duas condições. Kaia acha engraçado que o guerreiro pense que tem escolha, enquanto Halon parece compreensivo. Ele agora entende que Falcon teme não apenas morrer, mas que Silenos também mate todos que ama. É por isso que ele tem feito tudo o que fez. Ele então promete que fará o que Falcon pediu, fazendo seu novo aliado sorrir. Ele esclarece que terá que fazer tudo o que ele pedir, não importa o quão louco seja. Halon então abre um sorriso travesso e diz que tem uma ideia. Um pouco depois, Halon e sua gangue caminham pela floresta. Leo fica confuso sobre o motivo de ter que usar algemas. Falcon diz que ele deveria culpar Halon, que sorri, e lembra o mercenário do que disse no outro dia. Ele ajudará se eles puderem provar que os cavaleiros são realmente malignos. Halon diz que agora ele vai provar isso, começando por Silenos. Leo parece um pouco preocupado ao ouvir isso, imaginando o poderoso guerreiro. Ele pede para ser excluído do plano, mas Halon garante que nada de ruim lhe acontecerá. Yuri interrompe dizendo que enviar Leo para lá com Falcon é um pouco precipitado. Halon responde que a mansão de Silenos está repleta de evidências de corrupção. Leo poderá ir assim vê-las pessoalmente e talvez até conseguir algumas. Ele então acrescenta que eles se infiltrarão disfarçados no grupo de Silenos. Yuri fica chocada ao ouvir o plano, pois não tem a mínima fé em Falcon. Eles chegam à mansão e Falcon leva Leo até o portão. Ele diz que Silenos ficará satisfeito com isso, embora o guarda duvide. Ele então os deixa entrar na mansão. Ambos entram e Falcon menciona que Halon está certo sobre Silenos. Ouvir isso deixa Leo triste. Eles caminham pelo corredor. Falcon entende que é difícil aceitar, mas acredita que seu companheiro logo perceberá. Ele coloca uma chave em uma porta, destranca-a e a abre para que Leo veja o que há lá dentro. O jovem mercenário fica atordoado. Lá dentro, há inúmeras pessoas enjauladas ou deitadas no chão, famintas. Falcão explica que são escravos de Sileno. Alguns são aventureiros em dívida com ele, enquanto outros são pessoas azaradas arrancadas das ruas. Durante as festividades
cidades de outono, Sileno geralmente fica sem escravos porque mata todos. Ele então diz a Léo que tem sorte de não ter que ficar ali. O jovem mercenário parece prestes a vomitar ao absorver a informação. Como Silenos está sem escravos, Léo será o brinquedo mais novo. Do lado de fora da mansão, Halon e Yuri observam à distância. Ela teme que o plano não esteja indo tão bem. Ele até agradece sarcasticamente pelo entusiasmo, e ela responde que conhece o alvo. Silenos supera Falcon em força e pode até ser forte o suficiente para derrotar seu pai. Ele retruca dizendo que seria ela, Arnos, mas ela responde que foi o Rei Louco quem fez isso. Ela continua falando com ele, perguntando sobre o plano, tanto que não percebe um guarda enorme parado atrás dela. Ele repete o que ela disse, e então pergunta o que está acontecendo com a pele azul dela. Yuri gagueja um pouco, depois diz que é apenas uma condição. Os olhos do guarda então brilham de repente em roxo. Ele cai de joelhos e se desculpa, surpreendendo Yuri. Ela se pergunta se ele sabe que ela é da realeza. Alon menciona que alguém tão grande pode se destacar. Como vemos, ele usou sua habilidade de controle mental no guarda. Ele sorri e imagina que será suficiente por enquanto. A guarda acompanha Halon e Yuri até a mansão. Ela pergunta como ele o convenceu a deixá-los entrar, e ele responde que é o poder do Rei Louco. Ele tem uma habilidade que lhe permite controlar indivíduos mais fracos. Há um limite para o número de pessoas que ele pode controlar ao mesmo tempo. E Yuri se sente um pouco decepcionado ao ouvir isso, pois significa que Falcon não estava seguindo por respeito. Era apenas por causa de algum poder arcano. Kaia sinaliza para Halon que algo está errado, e o jovem pergunta a Yuri se ela está bem. Ela evita contato visual e responde sem entender que está bem. Em seguida segue em frente, dizendo que eles deveriam ver como está Leo. Halon a observa por um momento e se pergunta qual é o problema dela. Kaia menciona que apesar de todo o poder que ganhou, ele ainda permanece um pouco obtuso. Eles se dirigem à porta e entram no grande salão. Eles veem muitos convidados apreciando as bebidas e vestidos com roupas elegantes. Por um momento, ficam um pouco surpresos com a ostentação extravagante. Yuri se pergunta se eles serão notados, já que estão bem mal vestidos. Halon diz que eles ficarão bem, desde que fiquem perto da guarda e ninguém os veja sob suas capas. Ele então avista Silenos no andar superior.